vamos dar início então, pontapé inicial, nós temos aí alguns minutos, o pastor Disseu vai estar munido, preparado para nos trazer muita informação sobre o reino de Deus, sobre a obra do Senhor. Bom, o que eu quero perguntar ao pastor Disseu? Eu conheço o pastor Disseu, quase 30 anos, tá? E deu pregar lá na igreja. Aí eu queria perguntar a ele, dar os bem-vindos, em primeiro lugar, e quanto tempo o senhor é pastor ali, em Xangri-Lá, se eu não me engano, é Assembleia de Deus... Ministério Cristo é Vida. Ministério Cristo é Vida. Só chega um pouquinho só, pastor, para a gente conseguir. Cristo é Vida. Então, conta aí um pouquinho desse início aí. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Obrigado por atender nosso convite. Tá bom. A paz do Senhor, minha gente, a paz do Senhor, companheiro Paulo César. E, na verdade, eu que agradeço pelo convite e prazerosamente aqui estou. Felicitando a você por sua presteza em nos atender, toda vez que solicitei sua presença em nossa igreja para comentar alguma coisa da palavra de Deus. E naqueles momentos que a gente fazia aqueles chamados encontros, os Valentes de Davi, que era uma conferência de missões, você esteve lá por algumas vezes ministrando para nós. E também te parabenizar pelos que já passaram por aqui, antes de mim, que alguns eu pude assistir no momento da entrevista, do podcast, e alguns depois, por conta do horário, eu não estar em casa. Mas, agradecendo por tudo a Deus. Com relação à nossa igreja aqui em Xangri-Lá, Assembleia de Deus de Xangri-Lá, Ministério Cristo é Vida, temos ali 33 anos a partir da fundação. 33 anos, olha. A partir da fundação. O senhor é o fundador do ministério. Isso. Começou do zero. Começou do zero. Uma coisa mais interessante, não era minha intenção, embora tinha no meu coração já o prazer de fazer a obra de Deus, fiz muito fiz alguma coisa e a gente não faz só. Tem sempre alguém que se associa, alguém que se converte através de nós e vira parceiro ministerial e acaba ajudando, cavar buraco, levantar as paredes, enfim. E quando nós chegamos na igreja, tínhamos ajudado a fazer 14 como diácono e presbítero no Ministério de Bento Ribeiro, onde congreguei 20 e poucos anos, onde eu fui ao diaconato, ao presbitério. Mas depois de construído, eu sempre indicava alguém para ser o dirigente. Eu já, funcionário público, professor, então tinha pouco tempo para estar pastoreando a igreja. Sim. Mas era o construtor porque de dia, eu trabalhava de plantão durante o dia, fazia um mutirão fim de semana, um feriado, e fizemos algumas igrejas que inauguramos assim, em tempo recorde, como 8 meses de obra. Olha! Após a inauguração. E eu era membro de uma igreja, então quando nós fazíamos, era uma igreja filial. Era mais uma filial. Mais uma filial. Então o senhor era um plantador de igreja. E lá na igreja matriz em Bento Ribeiro, pastor Horácio, e ele tinha um programa de rádio, antes na Rádio Copacabana, depois na Rádio Relógio, ele anunciava, mais uma igreja, nosso ministério, a rua tal, bairro tal, direção, presbítero Dirceu. Depois eu indicava alguém para ser o dirigente em função de eu não querer ser o dirigente por conta das atividades seculares. Sim. Então, quando chegamos à decisão de vir para Xangri-Lá, já morando em Nova Aurora, Xangri-Lá se deu como sendo a segunda igreja já em Nova Aurora. Nós temos 3 igrejas em Nova Aurora, e Xangri-Lá foi a segunda. A primeira foi para o Ministério de Bento Ribeiro, ali na Rua Xerém, no bairro Jardim Nova Aurora, frente de Vila Maia, por ali. Conheço. Então, nós começamos ali, uma igreja ali, vim morar em Nova Aurora, algumas almas para Jesus, um terreno, primeiro ponto de pregação na casa de um crente. Aí daqui a pouco tinha 18 pessoas na casa desse crente, aí ganhamos um terreno. Aí fizemos em 8 meses uma igreja. Olha que coisa. E a primeira em Nova Aurora. Depois de um tempo, ganhamos para Jesus uma pessoa, e a pessoa entendeu que tinha que doar um terreno para fazer uma igreja. E aí foi em Xangri-Lá. Aí tomei decisão de ir a Bento Ribeiro e falar com o meu pastor presidente. Sim. E ele disse, mas você vai ser agora pastor presidente quando você era um presbítero? Ih, rapaz. Não, vou poder te consagrar agora. Tentei te consagrar 6 vezes, você rejeitou. E agora você vai pastorear uma igreja como presbítero? Mas eu não pastoreei todas as suas filiais aqui como presbítero? Pastoreei Parque Alian, em Coelho da Rocha, Vila Rosali como segundo pastor, em São Mateus, em Duque de Caxias, Rua da Menina, Parque Centenário, em Piabetá, Santa Cruz da Serra, várias igrejas como Bento Ribeiro como presbítero. E a primeira, em Tomazinho, eu era diácono ainda. Olha só. Fui dirigir uma congregação como diácono. Como diácono.
Eu também peguei isso aí, eu dirigi como diácono muitas vezes. E ele então disse, agora, como você vai fazer? Eu só quero desligamento ministerial. Não quer casa de mudança? Não quero casa de mudança, não tem igreja. Não tem igreja, vai mandar para quem? Estou construindo uma igreja. Isso. Aí ele falou, então manda para o ministério. Você é professor aqui no seminário, você dirige várias congregações, muita gente conhece, eu não posso decidir. Aí mandei por escrito. Uhum. Aí achou que tinha que votar em votação, e aí na votação a maioria votou a meu favor. Olha. Com uma carta de desligamento ministerial, eu botei lá. Desligamento ministerial para formar um ministério. Aí, quem vai contigo? Eu, a esposa e os filhos. Olha. Ninguém vai, já aconselhei ninguém me acompanhar. Tá certo. Era um desafio. Desafio. Com exceção daquela pessoa que eu ganhei para Jesus que doou o terreno. Uhum. Esse não chegou nem a vir para a nossa igreja. Uhum. E ele me doou o terreno, construiu uma igreja aqui em Xangri-Lá e tal. Ele estava desacreditado com as igrejas da ocasião, naquela época que separava a entrada na porta, a mulher para o lado, e ele chegou com a noiva. Na porta ele foi barrado. A noiva por uma escada, ele por outra. Meu pai. Aí ele não quer saber mais de igreja evangélica. Que a gente não pode entrar junto, namorado, estou noivo para casar. Passaram um dia, ele foi na Católica, ali no Largo da Baiana. Vai ajudar a virar um concreto lá. Aí lá o padre falando palavrão. Aí ele falou, seu padre, a gente está aqui, vem ajudar os senhores falando palavrão. Aí o padre, não estou fazendo missa não, rapaz, estamos virando concreto. E também não dá para ser católico. Meu pai. Como era simpático a mim, a gente tinha umas amizades, eu evangelizava ele, de vez em quando na casa dele fazer uma oração. Aí, pastor, arrumei um terreno aí para você construir igreja. Aí acendeu o pavio, que eu, depois de ter feito tantas para o ministério, que eu deveria assumir de fato, agora a direção de uma igreja. A pastor então falou assim, eu não vou poder te consagrar, porque primeiro que eu sou presidente da convenção, da SEADER. Né? Se consagrar, você é queimar. Ia dar a ideia que, advogando em causa própria, de um obreiro que saiu. Não vai consagrar alguém que saiu. Entendi. E os obreiros dele, que tinha mais de 100 filiais, que me conheciam, a maioria me conhecia, e ele falou assim, vão me questionar. Quando eu te chamei de ser consagrado, você não quis ser. E agora que você sai, eu vou te consagrar. Ele não queria comprar essa briga. Não queria. Não queria. Então, vai lá na Confraderge. Você conhece um montão de gente lá da Confraderge que foi da SEADER, que eu conheci realmente. Dessa andança de Umader, na época era Umader. E eu conhecia muita gente que foi da SEADER, como o Neumel Kers e tantos outros. E aí fui lá na Confraderge. A Neumel Kers, ele ligou para ele, para saber dados a meu respeito. E eu do lado, vendo a conversa pelo telefone. Aí o pastor Horácio deu informação a meu respeito. Aí quando acabou, ele disse, você saiu de carta branca, você está bem na fita lá. Aí também disse, mas também não posso resolver não, vou mandar para o pastor Túlio, que era o presidente da Confraderge. Aí o pastor Túlio, numa reunião numa GEOR de fim de ano, em dezembro de 94, a pastor Túlio leu o documento, já tinha lido antes, me chamou. Quando era dia de consagração de ministro. Os pastores, muitos pastores consagram seus obreiros lá na GEOR. Sim. E o pastor Túlio me chamou. Aqui na frente, contou minha história lá. E irmão, o que acha de consagrar o DC? Como é que vai ser presidente de uma igreja, presbítero? Aí todo mundo assinou, todo mundo apoiou. Aí eu fui consagrado ali, em terceiro sábado de dezembro de 94. Isso aí já fazendo 30 anos. 30 anos, rapaz, eu estou na Confraderge. Rapaz, 30 anos. 30 anos na Confraderge. Agora vai fazer 30 anos. Já quase o presidente lá da Confraderge. Pelo tempo? Então é isso aí. Aí, bom, o missionário continuou, né? Não tinha como parar, porque eu agora... Aí, mais uma razão agora da gente estar envolvido nesse processo aí de abrir igreja aqui, outra ali, enfim. É isso aí. Maravilha. Olha que história bacana, e ele contou em tempo recorde, assim, uma história importantíssima do surgimento da igreja de Xangri-Lá, que ele não queria ser pastor, e coração ardendo, coração missionário que ele sempre teve de levantar a igreja, e de lá para cá, implantação de igreja em outros estados. Vários lugares. Como é que foi, como é que o senhor conseguiu assim fazer esse trabalho assim de abrir novas igrejas? Porque ter obreiros, missionários, pessoas para ser enviado é uma coisa, não é tão fácil assim, né? É difícil. É difícil? Muito, muito difícil. Mas a primeira igreja, a primeira fora filial, daqui, fora. Foi em Nova Aurora, em Bela Vista. Nova Aurora? Tivemos às vezes umas pessoas ali, coincidentemente um obreiro da nossa igreja foi morar em Bela Vista. E na ocasião era aquele homem da São Jorge, que fazia Bela Vista, Nova Iguaçu, e era de hora em hora. E o nosso culto era 6 horas, até dia de semana. Por que 6? Por entender que
Por que tem que ser de 7 às 9? Por que não de 8 às 10 da noite? Né? É porque também tinha esse desafio também, né? Essa tradição, né? De 7 às 9, e o senhor rompeu algumas tradições, né? Eu falei, vamos botar de 6 às 8, como pode chegar em casa mais cedo. E ninguém fica olhando pro relógio na hora do pregador, né? E o pessoal chegava? Imagina que vai terminar 8 horas, o pessoal chegava. Então era de 6 às 8. Só que eu tinha uns irmãos que era legal de não poder chegar às 6 horas, porque tinha em casa se arrumar e perdia o ônibus, o pessoal de Bela Vista. Se perdesse o ônibus de 5 horas, só ia ter outros 6, ia chegar naqueles 6h30. Aí falou, então faz um culto, abre um culto lá em casa. Aí tá bom, começamos a fazer o culto na casa dele, aí sexta-feira. Aí eu tinha um micro-ônibus, toda sexta-feira o ônibus ia cheio para a igreja. Uma semana no coral, uma semana no jovem, nós tínhamos um coral com 40 e poucos componentes. Aí nós íamos lá para a garagem da casa dele, fazer o culto. Toda semana alguém aceitava Jesus. Todo culto lá, alguém aceitava Jesus. Até que o presidente da Associação de Moradores, que era mutirão, né? Foi num dos cultos, eu convidei ele, foi no culto. Não era evangelho, não era nada, mas foi no culto. Poxa, isso eu não sabia que era você estava dirigindo o culto aqui na casa do irmão fulano. Sou eu. Aqui é um terreno para fazer uma igreja? Tem um terreno ali em cima. É do mutirão, eu sou presidente da associação, posso te dar um terreno. Fui no morro, não. Dificuldade para construir o morro, material chegar, para os irmãos chegarem para o culto. Passado uma semana, ele me disse, eu tenho um terreno ali no baixo. Está em desnível, mas é na beirada da rua. Aí, então, aí contratei uma máquina, o cara passou um dia lá acertando terreno, aprendendo o terreno. Fizemos em 10 dias na igreja. Meu Porque eu contratei uma firma, estava bem na fita, financeiramente. Quando eu fizemos tipo galpão. Levantamos as colunas, cobrimos, aí eu ia pagar um pedreiro para levantar as paredes. Mas meu filho estava na fase de aprender, porque já trabalhando numa obra comigo. Pagar um estranho para lançar esse desafio com meus filhos. Vocês querem fazer? Eu vou pagar um estranho, pagar vocês. Tem que pagar alguém, pago vocês. Aí o serralheiro acabou de levantar a firma, né? Acabou de levantar o galpão com 5 dias. Lançou as colunas, cobriu com 5 dias. Aí paguei meus filhos, meus 2 filhos mais novos, o do meio e o caçula, para levantar as paredes. Levantar as paredes e inauguramos a igreja. Então inauguramos talvez com menos de um mês a obra. Que maravilha. Em Bela Vista. Foi a primeira filial. Olha, já tem gente aqui comentando, ó. Josia Martins. Meu filho. Link compartilhado para o Namar inteiro. Ele está lá, ele está morando lá. Está morando na Namar? Eu perdi um grande obreiro, um pregador. Poxa vida, eu sei quem é, rapaz. Está lá pregando lá, mas toda hora tem uma mensagem me mandando pregando em algum lugar, em alguma igreja. Está me representando lá. Olha quem está aqui também, ó. Pastor Jário Moreira. Pregou lá agora. Meu filho convidou ele para pregar lá na vigília. Ele estava lá. Faz o GG. Eu vi no Facebook. Meu filho foi para pregar lá na vigília semana passada. 2 grandes amigos, pastor Disseu e pastor Paulo César Oliveira, pastor Jário falando aqui. Gesiel Cândido Silva, meu amigo, pastor Disseu. Meu líder de intercessão. Ele me provoca, tem que orar de madrugada. Tem um grupo de oração lá de 3 da madrugada. Não sei por que 3 da madrugada. Eu não oro toda vez 3 da madrugada. Eu oro 5 da manhã, às 6. Aí tem lá uma intercessão 3 da madrugada? Tem um grupo que ora 3 da madrugada. E quem vai lá essa hora? Não, cada um nas suas casas. Cada um nas suas casas, tá certo. Cada um nas suas casas e faz mensagem, oração com áudio. Com áudio. O outro ouvir a oração. Exato. Maravilha. Quem está aqui também, ó, é o Aldiceu Martins, está falando aqui, ó. Leva jeito, hein, meu pai? Você está falando que você leva jeito pro negócio aqui, ó. Podcast. Que é o Josias? O Josias falando. Gesiel Cândido, um forte abraço, meu amigo pastor Disseu. G. Dalias Martins, outro filho. É o mais velho. Abençoados. Também pregador, Deus abençoe ele. Poxa, chega do trabalho cansado, mas tem fôlego para pregar. Daniel, evangelista Daniel Fonseca, Paz do Senhor Jesus, pastor Disseu. Meu amigo. E também a Josiane Carvalho, né? É minha neta. É filha do Josias, que está na rede. Tá. Que orgulho, vovô aí. Que coisa, hein? E o José Martins, tá? Bacana. Muita gente aqui. Daqui a pouco eu falo mais quem vai comentando. Vai comentando, gente, e compartilhando para a gente conseguir atingir o maior número de pessoas possíveis, porque nós vamos entrar agora no ponto principal sobre missões. Eu já preguei várias vezes lá. Quer um lugar para carregar? Ali, ó. Tem aqui, ó.
Pé da mesa aqui tem. Então, e o pastor Disseu sempre envolvido com missões, sempre. Desde quando eu conheço, envolvido com missões. E uma das coisas que ele sempre fala, que eu vou pregar lá dia 7 de setembro, tá na agenda, tá vendo? 7 de setembro, e ele sempre comenta, se você vai falar sobre missões, não fica falando que comeu rato, perereca, dormiu, não sei, passou fome. Como é que é essa história? Por que o senhor sempre fala isso? Por quê? A minha ideia é motivar as pessoas ao campo missionário. Né? E se eu falar que apanhei, que fui preso, que passei fome, ninguém vai querer. Quem vai querer ser missionário? Vai querer ser missionário. Ainda que vai preso, mas que o carcereiro se converta. Exato. Né? Ainda que vai preso, mas o chefe do carcereiro se converta. Aí tem aquela história de José, né? O carcereiro acabou confiando nele, a liderança do cárcere. Paulo e Silas, tem né? a história de Paulo e Silas. Então pode acontecer. Eu passei por muitas provações em viagem missionária, mas teve resultado promissor, que deu águas batismais, deu conversão, deu separação do obreiro. O camarada que se converteu, daqui a pouco virou o dirigente da congregação. Então eu passei por... Já dormi em delegacia, já dormi na rodoviária, no inverno, porque eu perdi o último ônibus. Mas não foi porque foi preso. Não fui preso. Não, mesmo assim, mas cheguei lá, teve um resultado. Passei por uma dificuldade no percurso da viagem, mas quando você chega, tem um resultado. Então vamos contar isso. A contar, fui preso, apanhei e ninguém se converteu. Fui preso, apanhei, ninguém foi batizado. Fui preso, apanhei, mas não abriu nenhuma igreja. Então não conta isso. Não tem vantagem. Aí é testemunho. Testemunho. É verdade. Então, o que acontece? Mas o senhor acha que, hoje em dia, as pessoas estão se esquivando desse chamado missionário por conta de sofrimento, de não ter apoio, principalmente financeiro? A igreja manda o missionário e não consegue manter ele lá? Como é que é isso aí? Como é que você tem essa visão? Eu conheço pastores, homens de Deus, que têm essa visão, que abriram mão do aconchego doméstico, abriram mão de família para o campo missionário. Botou no coração o desejo, conheço vários. Por exemplo, tem um agora, recentemente, a ideia dele era ir para Moçambique. Mas viu dificuldade, abriu mão da igreja, que era pastor-presidente, tinha várias filiais, abriu mão do ministério, era presidente de uma convenção aqui no estado do Rio, também ligada à CGDB. Meu Deus. E ele morando em Areia Branca, ali em frente àquele Mercado Novo, Mercado do Atacarejo, pastor João da Conceição, posso falar o nome dele tranquilamente? Que é um exemplo, né, dessa área. Ele vendeu a mobília de uma igreja lá na região de Caxambu, tinha algumas igrejas naquela região, vendeu a mobília, estava propenso a passar o tempo para um outro pastor, e um pastor da nossa convenção daqui de Éden foi lá e comprou os instrumentos, e o João da Conceição foi para Moçambique. Chegou lá e viu que tinha que ajudar muito, tinha umas 200 crianças que só tem uma refeição no dia. Aí a mãe dá comida assim, 3, 4 horas da tarde. E ele entendeu que tinha que ficar na Espanha para trabalhar e gerar recursos para mandar para Moçambique. Na Espanha não conseguiu emprego. Como ele era mestre de obra aqui no Rio, foi para Portugal. Hoje está gerando emprego em Portugal. Aí recebe em Portugal e manda para ajuda para Moçambique. Imagina, abriu mão de tudo aqui. E eu perguntei, a família? Não, a família vai depois. A família entende, o ministério. Então o cara abriu. Questão de advogado, que abriu mão do escritório dele, ele como chama, trabalhador liberal, um escritório bem montado, ele abriu mão também para ir para a África. Então são pessoas que abrem mão do seu aconchego, saem da zona de conforto, para um campo missionário, sabendo da dificuldade lá, e não vai contando com a ajuda de ninguém, vai porque sentido de Deus, uma chamada. E uma outra coisa que é interessante pensar nesses camaradas, que eu me refiro aqui, eu citei 2, que tem uma preparação intelectual e espiritual. Então não é coisa para qualquer um. É verdade. E esses não foram a igreja que enviou. Eles sentiram. É diferente. E foram independentes. Independente. Eu, inclusive, para o João da Conceição, mandei 2 vezes ajuda. Não posso mandar muito, porque tem outros. Eu mando, quando alguém pede, alguém manda umas blusas para as irmãs, não sei onde, umas cadeiras para a igreja e tal. E eu mando. Como se não tivesse precisando de nada aqui na nossa. Mas está semeando. O pastor pede, semeando. E eu mando lá, mando 60, mando 100, mando 50, mando de acordo com a possibilidade do dia que pede. Porque pastores que foram, porque tem uma preparação espiritual, intelectual e sentiu de Deus uma chamada, independente de ser enviado. Eles não foram enviados, eles se lançaram por aí.
Entende? Então eu admiro muito isso. Bom, com relação, você perguntou sobre a questão do envio e da condição do indivíduo. Da condição lá. Mas existe missionários no mundo passando alguma privação. Existe. Só queria que o senhor chegasse só a cadeira para cá um pouquinho. Estou longe, né? Puxa um pouquinho aí. A cadeira é confortável, ela está andando. Anda sem ordem. Ela anda sem ordem. Como é que é isso aí? Como é que é a mesma pergunta? Vamos de novo. Como é que ficam os missionários que passam grande privação no campo missionário? A igreja envia, mas não continua mantendo e tal, negligencia, atrasa, e ele tem que ficar fazendo campanha lá para poder conseguir dinheiro, se virar. Existe isso e isso desmotiva o missionário? Como é que o senhor acha isso? Isso talvez não desmotiva o missionário que foi. Já está lá. Tipo, já está na fogueira, ou já está na chuva, tem que se molhar. Isso. Mas eu conheço também casos desse, que missionários foram enviados pela igreja, depois chegou lá e foi abandonado. O ministério aqui, no caso do Rio Milton, a minha esposa tem uma irmã que foi para a Bahia, enviada. E chegou lá, ficou abandonada lá, sem condições de se manter. Mas deu jeito de estar na Bahia já há mais de 20 anos, né, Marcela? Há 30 anos. Deu jeito dela lá. Só, que coisa. Mas perdeu o apoio do pastor daqui do Rio, que enviou ela com esposa e filhos. 3 filhos. Então tem vários casos desse. Mas na questão de envio, eu não posso falar muito sobre isso, mas eu falo dos que eu enviei. Só para mais de Espanha, já enviei uns 14. Dando todo o suporte. Tanto financeiro, dando aluguel, e alguns arrumando emprego, que vai com a proposta. E não posso controlar o que você vai comer, o que você vai vestir. Não posso regular seu vestuário nem sua alimentação. Então, eu vou te dar tudo até arrumar um emprego. Depois que eu arrumar um emprego, eu mantenho um aluguel. E você vive a sua vida com um emprego. E todos que foram, antes de ir, já tinham um emprego arrumado. Que eu ia antes. E às vezes eu levava 2 vezes antes ou 3 para conhecer a cidade, mostrar onde é delegacia, onde é hospital, enfim, onde é que tem os recursos, mostrar os comércios onde eu vou ter um crédito para comprar. Faço 2, 3 viagens antes dele ir com família. E nesse período eu arrumo emprego. Já eu vou na empresa, apresento o patrão, conheço um montão de empresário lá. E a maioria é crente. Lá nessa cidade mais Espanha, a maioria dos empresários são crentes. Então, como ela já vai com um emprego arrumado e com a casa paga por mim, não paga com o dinheiro da igreja, não, paga com o meu dinheiro. É mesmo? A nossa igreja não tem condição de manter. Então, eu mantenho com o meu recurso, o meu salário, graças a Deus. Sempre foi assim. Sempre foi. E já passaram lá 14. De repente o cara resolve ir embora. Quando volta, aí fechou. Chegou, o que houve? Resolvi ir embora, eu não quis ficar, fechou a igreja. Quando eu volto, um mês depois, o povo está em outra igreja. É começar do zero. E quando o camarada diz, resolvi abrir a minha, pastor, abri a minha igreja, vou te devolver a chave. O que houve? Não, o senhor não abriu? Também posso abrir a minha. E abrir no mesmo local lá? No mesmo bairro, às vezes distância de 1 quilômetro, 2, ou 500 metros. E está pior que não vingou. Essa é a minha tristeza. E cada vez que aconteceu isso, o povo se espalha, que lá é ruim de se converter, mas quando se converte radicalmente. E tem aquela história de tudo é pecado. Lá ainda tem, quando se converte, tudo é pecado. Ele se converteu radicalmente. Para não ficar desigrejado, procura outra igreja. Aí quando volta, aquele irmão já está com funcionário, a pastora me botou como tesoureira. A pastora me botou como secretária. A pastora me recebeu com um sorriso até as orelhas. Pronto. Eu perdi. Eu vou começar do zero. Isso é muito... Então, a nível de mais de Espanha. É muito... Agora, quando você falou que nós abrimos vários estados, não, nós não nos limitamos, Paulo. A minha vida, eu não saí para campo para abrir igreja. Não saí para abrir igreja. As circunstâncias nos levou à igreja. Alguém se converteu através de nós. Aí vira ponto de pregação. Como é que se dá assistência a um ponto de pregação? 4 horas de viagem. Nem que faz culto uma vez ou outra. Aí vira um ponto de pregação, daqui a pouco tem 20 pessoas naquela casa, naquela garagem, naquela varanda. Alguém doou um terreno. Como é que não constrói? E em alguns casos eu fui a passeio. Fui para tirar, assim, dar uma refrescada, liberar o estresse. Antigamente era esgotamento mental. Eu nunca tive isso. Mas meu filho tinha. Meu filho questionava. 6 horas da manhã estava no ombro, antes do sol esquentar. Então meus filhos reclamavam. Poxa, de novo, vamos lá, vamos acabar rápido. A gente vai até 2 horas, parou de vez. Quando tem que ir em casa buscar comida, a gente leva até acabar o concreto e a gente vai embora. Aí os filhos reclamavam, o tio do meio, aquele que reclamava mais. E era ruim, era o que pior da obra. É o melhor mestre de obra que eu já conheci hoje. É mesmo? Rapaz.
Também Estava cheio de cliente no Rio de Janeiro. aprendeu construção na igreja. Todas as firmas que ele trabalhou, virava chefe. Pois um dia eu encontrei um colega que trabalhou comigo lá no engenheiro, falei, eu conheci teu filho onde? Lá no Senai. Como? Ele é meu aluno lá no Senai, está fazendo curso de mestre. Ele virou pedreiro, bombeiro, eletricista, aí foi fazer curso de encarregado. Depois veio curso de mestre. É um dos melhores condutores que eu conheço. E era o que reclamava de obras da igreja. Mas foi uma semeadura importante. Quando eu contratava um pedreiro para nos ajudar na obra, eu contratava um pedreiro, por causa do meu dia de plantão, no hospital e tal. Eu contratava um pedreiro. E o pedreiro reclamava, esse teu filho é muito ruim, mas não dá para tirar ele da obra. Não, ele é ajudante aqui, rapaz. Se eu tirar ele, tem que botar outro. Ele era ruim e ele reclamava muito. Vamos fazer um passeio para dar um banho de água de cachoeira. Aí fomos lá passear, ganhamos umas almas para Jesus. Pronto. Virou um ponto de pregação na garagem. Daquela garagem virou uma igreja. E assim foi. E outra coisa que eu ia te perguntar. Existe, às vezes, o marido ou a esposa tem aquela grande chama ardendo no coração, aquela vontade de fazer a obra, aí é enviado mais por ele do que pela esposa. Já teve problema de ter que trazer porque a mulher não se adaptou, não gostou, não é o chamado dela, o marido teve que voltar. Acontece isso no campo missionário, porque é muito difícil os dois terem a mesma chama, né? Uhum. Como é que a gente consegue administrar isso aqui? No meu pensamento, a primeira proposta minha, quando tem alguém, é uma preparação. Sentar para orientar, conversar com o casal, ver a possibilidade e tempo em que eles se dispõem a ir. E já teve casos desse. Depois do camarada estar instalado lá, e teve caso até da igreja está indo bem, está desenvolvendo, de repente a esposa resolve ir embora. Teve o caso que a irmã não queria ganhar, ficou grávida lá, não queria ganhar neném lá. Queria ir embora ganhar. Eu mostrei para ela os hospitais daqui. Paulo, é um hospital, você olha assim, um corredor de 200 metros, não tem um paciente. O povo lá não fica doente. Porque quando é grave, vai para Juiz de Fora. Uhum. Cidade pequena, quando exige um cuidado mais especial, vai para Juiz de Fora. A prefeitura leva. Como os pacientes de lá, todo dia sai um ônibus com paciente de lá para Juiz de Fora. E o ônibus fica lá esperando todos os pacientes serem consultados para trazer de volta. Então tem esse recurso lá. Mas a irmã não queria ganhar neném lá. Sim, mas ia embora. Ele já tinha um emprego para ela e para o marido. Os dois trabalhavam, cada um numa confecção. E confissão de crente, inclusive a patroa dela estava sempre nos nossos cultos lá. Legal. Quase a gente tinha uma empresária como membro da igreja. A irmã se mudou de embora que não queria ganhar neném lá. E aí? A mulher se viu obrigada a vir com ela. Aí eu estou lá trabalhando aqui na nossa igreja, cheguei lá soldando um portão, daqui a pouco passou uma Kombi, era do irmão de lá, que veio trazer eles. A mãe do irmão morava em Belfort Roxo. Aí ele veio e trouxe na carona. Eles não tinham que trazer mobília, que a mobília era da casa lá. Só trazer as roupas assim. O que houve? Vim embora. Fulano não quis ficar lá, quer ganhar neném aqui, porque a mãe dela vai dar apoio. E a igreja? Falei para os irmãos procurar a igreja do pastor Paulinho, Brasil para Cristo, que é mais perto. E foi um caso desse, né? Teve um outro casal, um irmão que foi, para 2 meses a esposa não podia ir porque era período de aula, de escola das crianças. Então ele disse, não, só posso vir em dezembro. Aí o irmão foi em julho. Aí ficou lá um mês, de repente pintou um biscate para ele trabalhar aqui, aí veio embora, abandonou a igreja lá. Então, desse caso, o que dá isso? É o despreparo. Pessoa despreparada ou desqualificada para tal serviço. Nobre companheiro Paulo, missão é encargo, é incumbência, é serviço. A gente olha na Bíblia, algumas passagens, eu fico pensando assim, a gente comentou isso na igreja algumas vezes, ministério sacerdotal. Depois de atravessarem... tá. Ele tem que chegar mais perto. Porque às vezes distrai e chega mais perto. Depois de atravessarem o Mar Vermelho, 2 meses e 15 dias, eles começaram a questionar Moisés por estarem ali. Começaram a lembrar dos melões, né, da mesa farta no Egito, não obstante o trabalho forçado. Razão pela qual eles reclamaram do trabalho forçado, que Deus então se propôs a tirá-los de lá, já que eles pediam para sair de lá. Isso. Imagina. Segundo a Bíblia, eles ficaram lá 430 anos, mas não foi 430 anos de escravidão. Alguns anos, talvez 1, talvez 2, talvez alguns meses. Eles viveram lá 430 anos, mas de escravidão
Viram todo o tempo. Não era o tempo isso de tudo, José, né? E depois de José e outros. Até que chegou um rei que Ele não tinha a conhecia comunidade deles lá, de casa, tinha isso. uma cidade, Família. uma região sudeste lá. É. Eu falo assim, porque tudo que plantava dava. Uhum. É como aqui no Brasil, né? Uhum. Região sudeste, tudo que planta dá. Então eles desfrutavam, tinham um bem. Quando chega um rei que impõe um jugo, ou seja, um trabalho mais pesado, forçado, mais pesado. Você achava que estava escravo. Então começaram a reclamar. E Deus, então, se propôs a tirá-los de lá. 2 meses e 15 dias que estavam do outro lado, começaram a reclamar. E aí Deus, então, lançou um desafio. E naquele desafio, já tinha um exército contra Moisés, questionando. 250 homens, que não se contava meninos, nem mulheres, nem os velhos. 250 homens, era chamado de um exército contra Moisés. Deus os fulminou. Passaram um ano de tempo, foram lá para o deserto, mais para frente, fizeram um bezerro. Deus os questionou e morreu 14.600. Olha aí. Uma ação de Deus. Eliminou aqueles que estavam promovendo mal-estar no grupo. Quando a gente lê na Bíblia que Deus escolhe alguém, há pessoas que Deus escolhe. Agora você imagina Deus de mão no queixo assim. Eu fico pensando, imagina Deus, quem sabe Deus dizendo assim, caramba, não escolhi esse cara, por que ele se desviou? Deus arrependido. Deus não é homem para que minta, o pessoal prega isso, nem filho para que se arrependa. Deus se arrependeu de ter feito o homem. E depois viu que não valia a pena então ele ficar sozinho, criou uma adjutora. E ainda assim pecaram contra Deus. Era para ser santo, não era para sair do jardim. Foram expulsos do jardim por causa do pecado. Então imagina Deus irritado, Deus inquieto. Quem sabe Deus para lá e para cá, levanta da cadeira, do trono e fica para lá e para cá, lá, de mão para trás, balançando a cabeça. Que mal que eu fiz, o que é que aconteceu? E agora, quem vai? Não tem ninguém que presta. Não tem ninguém que presta, não há quem faça o bem. Aí Jesus se levanta do trono e se coloca à disposição. Deus não mandou Jesus. Jesus se ofereceu para vir. E Deus deixou. Eis-me aqui, envia-me. Aquela palavra de Isaías, né? Então, aí Jesus, pai, eis-me aqui, eu vou. Tu vai, meu filho, eu vou. Então, vai ser assim, assim, assim. Tá, eu estou indo. Então, Jesus veio e Deus deixou. Jesus se ofereceu, porque Deus já estava, imagina Deus cansado. Deus cansado. Não tem quem faça o bem, não há um que preste. Todos são ruins. Então havia um número expressivo que Deus havia escolhido, e o cara até buscou perdão, reconciliação e foi salvo. Eu acredito na salvação do Davi, com todos os erros. Com certeza. Também. Eu não acredito na salvação de Sansão. Só acredito que ele morreu. E morreu de uma forma trágica. Então eu não acredito na salvação dos filhos do Eli. Não acredito na salvação dos filhos de Arão. E de Saul. Não acredito. Também não. Pode ser que o Jonatas tenha escapado. Tem um montão de filhos, o Jonatas pode ter escapado por causa da amizade de Davi, talvez se rende aos pés do Senhor, morreu tragicamente por causa do pai. Mas tem pessoas que não se preparam para fazer. E missão é encargo, é para cumprir, é serviço, é para fazer. Entendeu? Eu brinco lá na igreja assim, eu falei para o irmão assim, vai na loja da Regina, compra 1 quilo de prego 17 por 27. O cara foi. Pastor, não tinha um prego. E por quê? Mas eu falei na Regina, porque é a loja mais perto. Vai no Paulinho, vai no Isabel, vai no Antônio. Se deu a missão, tem que cumprir. Tem que voltar com a mão ocupada. Então, são o desleixo, o despreparo. Eu disse, eu usei a Regina por ser a loja mais próxima. Mas não quer dizer, prego, não, outra tinha loja que vir, tem. tinha que chegar. Então, o despreparo leva a isso, o indivíduo abandona, o indivíduo desiste, e não presta conta, não presta serviço. Então, tem esse lado. Se você me permitir mais um adendo. Pode ficar à vontade, o espaço é seu. Quando Moisés faz o primeiro censo, que não era bom, Deus não gostava de censo. Não gostava. Vários a Deus que Deus sugeriu que não fizesse o censo. Só quando ele mandasse fazer. Então teve um que Davi fez que Deus mandou, mas quando Davi fez sem ordem de Deus, Davi foi punido. Então Moisés faz um censo e Deus separa as tribos. Deus então escolhe, cada filho de Jacó seria uma tribo. E naquelas tribos se quantificou os homens dispostos para a guerra. E eles não eram guerreiros, eram camponeses, vieram do Egito, enxada, foice. Imagina a primeira guerra, como é que eles guerrearam? Não é? Os caras de espada, de lança, eles de foice, de enxada, de facão. Mas venceram, que Deus os capacitou para vencer. E tinha um Josué ali nas batalhas.
Então, quando quantificou as tribos, deu 12 mil homens numa tribo, 13 mil outra, 14 mil em outras tribos. A de Levi tinha 13 mil homens dispostos à guerra. E Deus não disse que eles não seriam de guerra. Seriam os oficiais do templo. O serviço consagratório, a disposição do cerimonial, os louvores a Deus, as músicas a Deus, era a tribo de Levi. Eles não seriam guerreiros. Seriam oficiais do santuário. Aí Deus estabelece o santuário, estabelece o templo e coloca esses camaradas para governarem ali. E eles tinham tudo tarefa. Tinha serviço, tinha encargo. Matar o animal, escolher o animal, vistoriar o animal, a forma de matar, a forma de destruir na mesa, para que servia essa parte, para que servia aquela outra parte. Era um serviço a ser desempenhado. Tinha uma lareira para se manter acesa 24 horas. Tinha um cara para buscar lenha. Tinha um cara para ficar acendendo, trocando a lente. Tinha um cara para ficar tirando a cinza. Né? Quando na mudança, tinha os caras para transportar a tenda. Um levava uma parte da lona, outro levava a estaca, outro levava... Era serviço, era encargo, então era missão. Eles tinham missão para cumprir. Então, ao longo da história toda, a gente vê que missão é cumprimento de ordem ou de meta. Tem uma meta, tem um lugar para a gente chegar. E o caminho é esse. É só entrar no caminho e levar o que tem que levar. A missão é isso. E exige assim, né, pastor, porque o vocacionado, eu tenho uma chamada, mas não adianta ser só chamada, tem que ser preparado também. Isso. Ele tem que estudar sobre o assunto. Quando o jovem que tem o chamado missionário, quando ele vai casar também, né, ele tem que saber também que se ele tem um chamado, ele tem que procurar uma esposa com chamado, né? Uma noiva que realmente, se ele for assim pela aparência, é bonitinha, é simpático, é isso e aquilo, às vezes não funciona. Eu acho que os dois precisam ter essa... E o missionário Jonas, o que o senhor tem a dizer para ele? Da Bíblia? Da Bíblia, o missionário Jonas, né, que foi enviado. Eu tenho uns personagens na Bíblia que eu falei assim, tadinho desse cara. Deus botou ele numa enrascada. Tem uns personagens da Bíblia que Deus botou ele assim, trazer para hoje, botou numa encruzilhada. Na linguagem popular, numa sinuca de bico. Sinuca de bico, né? Eu nunca joguei sinuca. Eu me converti novo, não cheguei a ter essa experiência de sinuca. Mas a linguagem existe. E então, Jonas, por exemplo, foi um. Deus viu Nínive, não tinha nenhuma relação com os hebreus, mas Deus queria salvar. Que era uma forma de acabar com os conflitos também. Né? Que a Síria era um conflito contra Israel. E Nínive era a capital da Síria. Então, se a capital se converter, que a guerra, às vezes, ela não é nacional, ela é territorial, é estadual. É possível que um país entre numa guerra contra um estado do Brasil, por exemplo. Um país daqui era bombardear São Paulo. Só que aí o Brasil se envolve em defesa de uma cidade que é território brasileiro. Mas, a princípio, o inimigo vem para acampar uma cidade. Então, tinha essas guerras assim. Tinha guerra que era contra uma cidade de Judá, e não em Jerusalém. Era contra uma cidade de Judá. Jerusalém era só a capital, né, de Judá. Há uma guerra contra Samaria. Samaria era a capital de Israel. A vez uma guerra não era contra Israel, era só contra Samaria. Tinha uns casos assim. E aí Deus queria salvar Nínive, a capital da Síria. E aí manda Jonas. Jonas entrou numa enrascada e se acovardou. Teve medo da missão, e sabia que era uma missão árdua. E ele preferia que se lixasse, que morresse mesmo. Então ele se recusou aí, porque Deus é perdoador, vai salvar mesmo. Então eu vou lá pregar para o pessoal que se quer salvar, é melhor deixar morrerem. Que a ideia é que Deus dizia que eles iam morrer no pecado, que eram inocentes em relação a Deus, e tinha 120 mil, não sei se eram crianças, ou adultos inocentes em relação a Deus, um total de 120 pessoas que não sabiam distinguir a direita da esquerda, que eu prefiro entender que não eram só crianças, mesmo adultos ignorantes em relação a Deus. E aí Jonas preferiu morrer. Jonas pediu a morte. Não teve coragem de se matar, talvez ele sabia que se suicidasse... Né, não seria um bom negócio? Não seria um bom negócio. Então ele preferiu se esconder, foi achado e pediu, me joga no mar, que a fúria do mar vai... Bom, como o mar
o lançou lá em Nínive, onde ele não queria ir, aí ele se viu obrigado a pregar. E depois foi para o monte para ver a cidade ser destruída. Mas se ele pregou para a cidade se converter, como é que ele vai para o monte ver a cidade destruída? Seria uma contradição. Eu preguei. É como você orar para uma pessoa e a pessoa vai para o médico. Ao invés de orar, vai para o médico. É aí que entra. Aí que entra o preparo da pessoa. Entender. Qual é a proposta da ida? A proposta da sua ida, né? Para que Deus está enviando ele ali? Mas se você, então, o camarada acabou de pregar, houve a conversão. Como é que provou a conversão? Que o rei entendeu a mensagem, se converteu ao Senhor e propôs um jejum para a cidade toda. Não sei se foi para a nação, mas para Nínive. Foi para desde o menor até o maior. Animais. Ninguém vai comer durante 3 dias. Vamos jejuar, vamos nos consagrar ao Senhor. Sabe, ó, separação para consagrar é separar-se para Deus com jejum. Né? Você pode ter consagração 1 ano sem estar em jejum, comer normalmente, logicamente para não pecar, não come com guludice, não pratica glutonaria, está em jejum. Aí na hora da comida come regular. Moderadamente. Ou come pelo menos educadamente. Mas a consagração, você pode fazer uma consagração de 3, 4 dias se alimentando normalmente, mas o rei propôs jejum. E para ter o jejum tem que ter o ato consagratório, que é a separação. O rei se propôs separar-se para Deus e anunciou para a cidade toda. Aí já não vai lá para o monte ver a cidade ser destruída? Bobinho, né? Bobo. Não era para ter ido, era simplesmente para se dar, Senhor, né? Eu preguei e o pessoal se converteu. Cumpri minha missão. Isso aí. Cumpri minha missão. O bom do obreiro, quando ele volta, eu tive a felicidade de ver vários obreiros voltando, que o pastor solicitava ele de volta, porque o ministério que ele desenvolveu lá foi tão bom que o pastor pensa nele em outra cidade. Vamos mandar outro para lá, para dar sequência. E esse vem para cá, o camarada volta para a matriz. E o missionário também tem que entender que ele tem uma missão específica. E pode ser temporária. E temporária. Ele não está ali para ser o pastor da igreja, muitas vezes, né? É a missão de... Então, quando o pastor solicitava aquele irmão para voltar para a matriz, o pastor estava preparando, sabe, era um culto gostoso? Que era um culto de retorno de um obreiro e culto do envio de alguém que estava indo para substituí-lo. Oh, coisa linda, hein? Tu acredita que eu nunca fiz isso? Só faço culto de posse. Mas não consegue fazer... Lá em Minas só fiz culto de posse. Eu fiz 14 cultos de posse. Porque quando o cara sai, já sai até rebeliado para outro lugar. Vai para outra igreja, vai para outro ministério. Quando não volta para casa, e aí vai procurar. Fica desigrejado até achar uma outra igreja. Ele sai abandonando. Então, para mim, é até uma decepção. Quando Deus frustrado, falei, Deus aborrecido. Não. Imagina quantas vezes eu me aborreci com isso. Puxa vida, imagina. E começar do zero. Aí tu chega lá, faz o culto lá com o pessoal que vai daqui. Eu vou com a Kombi, ia com a Kombi, não quero mais viajar de Kombi. Nada contra a Kombi, mas acabou o tempo de Kombi. Kombi não aguenta, não, Kombi não. Kombi sofre muito. Sofre muito. Pastor, posso ir? Aí quando vê tem 10 pessoas na Kombi. E ela é para 1.000 quilos igual que o outro carro. Então eu ia de Kombi com 8 pessoas, às vezes 9, para fazer o culto lá. Aí ia toda sexta até ter um outro obreiro para substituir aquele que saiu, que as pessoas se espalharam. Então, mas o que é bonito é quando o obreiro cumpre a missão e volta com louvor. Tem louvores de exaltação a Deus pela vida daquele obreiro que retornou, deixando um resultado positivo lá. Estou falando para você, eu não sou internacional, nunca fui de nenhum país. Se algum lugar que eu ainda pretendo ir é Belém do Pará, onde nasceu a Assembleia de Deus. Já fui em vários estados, mas nunca fui em Belém do Pará, acredita? Eu também nunca fui em Belém do Pará. Mas de qualquer forma, pensando assim, Belém do Pará, eu abri igreja em estado do Rio de Janeiro, em vários estados, em várias cidades, e em Minas Gerais. E algumas coisas assim, eu chamo de inusitado, né? Não era meu querer, eu passei em Bicas, indo para Mar de Espanha, e tinha uma família que tinha sido da nossa igreja de Mar de Espanha, eu passei lá para orar. E ela sabia que eu ia passar para orar, a gente com uma conversa por telefone. Vamos lá, você passa aqui em Bicas, não vem na minha casa, era caminho, né? Então, devia uma rota, assim, uns 500 metros, entramos na casa da pessoa para orar. Chega lá, a casa estava cheia de gente. Oramos. 5 pessoas aceitou Jesus. Olha aí. Dessas 5, uma moça queria que eu fizesse oração na casa dela, marcamos um dia. 20 pessoas aceitou Jesus na casa dela. Rapaz. Houve um milagre na casa dela. O pai expeliu um câncer, já diagnosticado como câncer, expeliu. No decorrer da oração, do culto, a gente louvando o Senhor, ele foi no banheiro. Depois ele chamou um obreiro nosso, que estava com a gente, que era daqui de Nova Aurora, que foi com a gente. Foi lá no banheiro, aí, esse negócio aqui, eu vou evacuar sangue agora. Foi ver um negócio parecendo até uma aranha, um negócio de cabelo assim, não sei o que era aquilo. Ele expeliu aquilo.
evacuou aquilo. Aí ele foi lá, fez a higiene dele, se limpou e tal. Aí o diácono veio, foi lá ver o que era. Pastor, acho que ele esperou enfermidade agora, hein? Estava em tratamento de Juiz de Fora. Acho que ele esperou enfermidade. O irmão foi curado, estava numa briga contra o INSS para se aposentar, já tinha 3 anos que a aposentadoria não saía. Viemos embora, veio a notícia que ele saiu a aposentadoria dele e da esposa. Os dois estavam com processo para se aposentar. Ficou curado. Que milagre, hein? Resultado, ficou 25 crentes nessa casa. Ganhamos um terreno para construir a igreja. Ganhamos um terreno. Aí um irmão daqui do o cimento, precisava de, na época, 25 sacos de cimento. Eu doei a ferragem e uma irmã de lá patrocinou o Taipá para bater a laje. Aí o obreiro que estava em Mar de Espanha não quis assumir, porque é 20 quilômetros, o ônibus só passa meia-noite, o ônibus sai de Juiz de Fora 10 da noite, aí já passa lá 11 e pouca da noite. Para fazer o culto de tarde, tem um ônibus de 7 horas da noite. Faz um culto de 5 às 7, não tem que ser de 9 às 10, ou de 7 às 9. E ele optou por não manter o culto. Eu fui lá designar os irmãos, esqueci a obra, já tinha um terreno, já tinha comprado o cimento, não tinha o dinheiro do cimento, tinha o dinheiro do ferro e tinha um Taipá, já que alguém iria pagar o aluguel do Taipá. Porque lá é mais fácil laje batida do que pré-fabricado. Porque o pessoal estava com muito negócio de Taipá lá. Resultado, o irmão de Mar de Espanha, que era o presbítero, disse que não podia ficar lá, porque quando vem de Juiz de Fora 10 da noite, já passa lá 11 e pouca da noite. Falei, rapaz, faz o culto de tarde, faz de 5 a 7, que passa o ônibus de 7 e meia da noite, depois só o de meia-noite. Vai assim, não tem igual aqui, nem em cima da outra. Perdeu de 3 horas, só 7 da noite. Perdeu de 7, só 10 da noite. E aí ele desistiu, então eu tive lá e designei um pastor da Madureira, perto, assim, uns 500 metros de igreja da Madureira, para conversar com o evangelista, para ele assumir esse pessoal. Já tinha 25 numa casa e 5 numa outra casa, 30 pessoas. Então nós não abrimos igreja lá. Tinha ponto de pregação, tinha uns cultos, mas quando firmou para construir o templo, aí não deu. Então assim, fomos fazer uma visita a um irmão que chegou da nossa igreja, com carta de mudança, de Coelho da Rocha, foi congregar conosco. Depois estava lá com a gente mais ou menos um ano, ele resolveu visitar a sogra. Ele tinha quase 10 anos que eu não via a sogra, lá em São José de Ubá, lá perto de Itapiruna. Aí fomos com ele visitar a sogra. Fomos de carro. Até de Kombi na época. Tinha uma nossa igreja. Kombi famosa essa aí. Tinha uma nossa igreja, tinha uma Kombi, fomos de Kombi. Foi eu, o pastor da igreja, eu era o segundo pastor. Eu era um presbítero, assim, eu era o cara do pastor, né? Tudo era comigo, eu resolvia tudo. Até falar nisso sobre a questão do casamento, você falou de escolha do casamento. Não sei que tempo nós temos aí. Não, fica à vontade. Aí fomos. Chegamos lá, a sogra do irmão, puxa, foi bom você chegar, foi surpreendido, não avisou que iria. Foi bom você chegar, e oramos, tomamos um cafezinho. Tem uma senhora que está muito doente, de cama há mais de 15 dias, quem está fazendo tudo para ela é o filho, solteiro, até para levar ela no banheiro, que no caso ela chama de urinol, que era o pinico, né? Pinico. Tinha que levar ela no urinol, e tal. Aí fomos lá orar. Oramos, a irmã deitada lá na cama, rapaz, acabamos de orar, fomos despedir. A irmã, não, vou fazer um cafezinho para vocês. A irmã esqueceu que estava doente. 15 dias de cama. Você foi lá orar por ela e... Oramos por ela, eu, mais uns 4, aí o pastor, mas o presbítero que era o genro. Acabamos de fazer a oração para a casa da sogra dele. Aí ela pediu para a gente orar na casa dessa doente. Senhora doente, dona Cotinha, está doente há mais de 15 dias, aí eu tenho orado, mas... E ela está pedindo oração, está pedindo socorro, quem cuida dela é o filho. Vamos lá orar. Tomamos um café na casa da sogra do irmão, fomos lá orar na casa da dona Cotinha. Oramos, ela deitada na cama, a gente fez um clamor, uns 2 clamores lá, lemos um texto bíblico. Meu pastor fazia assim, chegava na casa de Disseu, faz uma oração, aí ele lia. Quando não, Disseu, faz uma leitura, aí ele orava assim. Tinha até alguns jovens que saíram com a gente, ficava admirando, né? Que a gente chegava na casa e orava, o pastor ministrava a palavra. Ou ele orava e eu ministrava a palavra. Aí oramos, batemos no papo, a irmã deitada, cada um botou uma cadeira assim em volta, e ficamos ali conversando com ela, com a doente. Aí ela, vamos fazer um cafezinho para você. Nós já tomamos um café na casa da irmã fulana, tal, irmã Joana. Não, mas vai tomar meu café, senhora. A irmã levantou para fazer o café. Nem percebeu. O pastor ficou assim, pastor abriu, ficou sem entender, a irmã estava de cama 15 dias. Ficou assim, lá na cozinha, fazendo um café, que a irmã Joana, que nos levou para orar, dona Cotinha, a senhora estava quantos dias de cama? Meu Deus, eu estou na cozinha fazendo café. Esqueceu, foi curada ali. Isso aconteceu? Ela morava no terreno de uma fazenda.
Do asfalto até o casarão da fazenda era não sei quantos quilômetros, eu sei que a gente levava quase 1 hora a pé, porque não tinha, ou era carroça, ou jipe, e nós fomos... Não, nesse dia nós fomos de Kombi, nós chegamos lá. Ah, não, depois. Na casa dessa irmã, até a fazenda, era quase, da casa dessa irmã, até a fazenda era quase 1 hora. Ela morava numa região da fazenda. A fazendeira, ela morava lá. Passado um dia, uma mensagem. O fazendeiro quer nos conhecer. O fazendeiro quer conhecer vocês. Eu falei que agora eu sou crente. Ela era macumbeira da região. Essa dona que estava doente aquele dia, ela era macumbeira da região. Meu companheiro Paulo, quando viu o recado que o fazendeiro queria conhecer a gente, eu não fui. Aí só foi o pastor e o genro da irmã Joana. Chegou lá, o fazendeiro aceitou Jesus. Marcamos um culto na fazenda. Aí marcamos um ônibus. Aí sobrou para quem? Marcar um ônibus? Eu. Meu pastor nunca foi numa empresa romana, era comigo. Marcamos um ônibus. Eu fiquei admirado, sabe? Eu nunca vi um fazendeiro preto. Primeira vez que eu só vi fazendeiro branco. Quando eu chego lá, um negão, rapaz, era o fazendeiro. Quase 2 horas, da casa dessa dona que nós oramos até a fazenda era quase 1 hora. Lá da estrada do ônibus até a fazenda era quase 2 horas. Pela estrada. Como nós fomos de ônibus, na caravana, o ônibus não entrou. Tentou até entrar, mas tinha um córrego. Quando o ônibus, aqueles antigamente chamado monobloco comprido, né? Quando o para-choque bateu lá na rampa, aí agarrou o para-choque atrás. Tiveram que arrumar carro de boi, aquela junta de boi assim, 6 boi, para puxar o ônibus de volta de ré. E a gente foi a pé. O problema todo foi de noite. Pessoal, os homens têm que dormir lá no ônibus. Ih, pronto. Quase 2 horas depois do culto festivo, né? Por causa do primeiro culto lá na fazenda, que o fazendeiro se converteu. Primeiro culto, ele convidou o pessoal tudo da roça, os funcionários da fazenda. Além do ônibus que foi, nós fomos umas 50 pessoas no ônibus. Chegamos lá na fazenda, tinha umas 100 pessoas lá. Aí fizemos o culto, depois do culto. Os homens vão dormir lá no ônibus, que o fazendeiro arrumou uma casa para as irmãs dormirem. E aquela briga dos meninos, dos jovens, não queria ir a pé 2 horas para... O que aconteceu? Ele deu um terreno, fez uma igreja lá na fazenda, Fazenda Campo Grande. Não, Fazenda do Brejo. Depois de uns 4 anos, aí esse presbítero, que era o genro da irmã Joana, optou por ficar lá. Ele optou. 13 anos de encarregado numa firma em Caxias. Ele abriu mão do emprego, falou com o patrão, vou morar lá para dar assistência àquele povo lá, que não era mais só a sogra, era a dona Cotinha, que se converteu, ex-macumbeira, o fazendeiro e a família do fazendeiro. Tinha lá umas 15 pessoas, não, vou para lá para dar assistência. Aí ele foi. Sentiu no coração, abriu mão do emprego e foi. Aí eu fiz, como é que eu vou ajudar esse homem lá? Eu mandei uma bicicleta. E esse foi muito boa a bicicleta, mas também por quê? Agora só veio eu e a esposa. A pé vinha a família, ele tinha 8 filhos. Eita, bicicleta não adianta. Como é que vai? Só veio eu e a esposa. Passado um tempo, ligamos para Jesus, um açougueiro. O açougueiro deu uma charrete. Aí nós compramos todos os irmãos uma égua. Agora daí para com a família. Então assim, e cresceu. Não demorou mais ou menos 3 anos, o fazendeiro deu um terreno lá perto do asfalto. Que toda vez que a gente ia, tinha que fazer essa caminhada. Aí construímos uma igreja rápida lá dentro da fazenda, lá nessa fazenda, perto da casa, perto do casarão. Construímos rápido, assim, tempo rápido. A gente fazia caravana com a Kombi, para ir lá fazer a obra. 10 homens, 12, às vezes a Kombi ia gemendo, para chegar lá fazer mutirão. Qual a vantagem? Chegaram lá os irmãos da fazenda, a gente tirava a areia no rio e as pedras. A gente fazia massa, jogava pedra de mão. Não tinha como pedra 0 não tinha. Eles tinham areia e tinha água do rio. E nós levávamos o cimento. Chegava lá, o pessoal descarregava e a gente ia na rua comprar o cimento. Fizemos também rápido a igreja lá. Aí depois de uns 3 ou 4 anos, o fazendeiro deu um terreno lá perto do asfalto. As irmãs já dormiam lá na igreja e os homens não já dormiam lá na outra que é perto do asfalto. Que não cabia todo mundo na mesma igreja. Hoje tem 16 igrejas lá. 16 igrejas. Ligado ao seu ministério? Não, aí hoje eu não tive como manter. Não tem como manter, né? Não tive como manter, aí deixamos ele à vontade, deu uma emancipação e avançou, graças a Deus avançou. Né? Eu, na verdade, eu dei ajuda nas primeiras 3. Daí para cá deixei ele à vontade, ficou emancipado lá. Enfim, isso em São José de Ubá. Depois o meu pastor, que era daqui de São João, se aposentou do emprego. Aí ele disse, eu vou lá ficar lá com o Jorginho, lá em São José de Ubá. Ah, é? Por quê? Estou aposentado. Aí pedi desligamento do ministério de Bento Ribeiro para ficar lá em São José de Ubá. Ganhei umas pessoas para Jesus lá.
Aí me chamou e disse, eu ganho as pessoas para Jesus aqui. Dá você vir aqui, vamos de Kombi. Aí levei uma representação do coral, lá na casa dele. Rapaz, na hora do culto, Paulo, tinha umas 60 pessoas. Charrete, carroça, bicicleta lá na cerca. Fizemos um culto gostoso. E o ministro falou assim, irmãos, estamos aqui fazendo um culto, já fizemos vários cultos em algum lugar assim, que alguém doava um terreno para fazer uma igreja. Eu não sei que vai daqui, da cidade até aqui é 3 quilômetros. Carro grande não entra, ônibus só de Kombi. Eu dei várias viagens para pegar pessoal lá na praça. Acabou o culto, um fazendeiro, esse branco. Ô pastor, a pessoa lá comendo um pastelzinho, tomando um refresco depois do culto. Pastor, você falou de terreno para fazer uma igreja? Eu sou fazendeiro aqui na região. Já ofereci para vários pastores aqui um terreno, ninguém quis. Acho que é porque é longe lá do asfalto, lá da praça, Monte Alegre, entre Pádua e São José de Ubá. 20 quilômetros de Pádua. Lá mesmo, o senhor já passou dos 30, passei dos 60. Mas minha filha é esposa do gerente do Banerje, o meu filho é gerente de uma loja de sapato lá em Pádua. Eles não querem morar aqui não, eles não querem morar na roça não, eu moro sozinho aqui. Fiquei vivo já tem 5 anos. Terreno aqui, ó, você tá vendo, o senhor viu isso aqui hoje? Tudo é meu, essa área aqui, esses gatos você viu aí no pasto hoje. A gente chegou lá cedo, né? Então eu dou para quem eu quiser. Só assino o documento. Aí marcamos o culto para ele assinar o documento. Aí fiz um documento, aí o pastor leu, o filho dele assinou, ele chamou o filho e a filha para testemunhar. Assinar o documento, fizemos em 8 meses a igreja. Maravilha, hein? Em Monte Alegre. Então assim, uma circunstância vai levando e a gente vai fazendo. E depois, aí esse pastor, que era nosso aqui, acabou então, disse, é filial, tem que ficar como filial, ficou filial nossa lá em Monte Alegre. Quando é que ele veio embora? A esposa veio passar um dia aqui no Rio, aí passou mal, foi internada. Ele veio para dar assistência à esposa, a esposa acabou falecendo, aí ele voltou a morar em São Pedro Aldeia, onde é a família dele. Os meus irmãos saíram lá para o quartel, nunca mais voltei em São Pedro Aldeia, lá no cantão de São Pedro Aldeia. Então, se eu voltar, não vou ficar lá em Monte Alegre. Eu falei, mas o senhor não queria ficar em Mar de Espanha? Ele gostava de Mar de Espanha. Então, a gente ficou em Mar de Espanha um tempo. Aí eu falei, mas eu prefiro voltar para São Pedro Aldeia, ficar perto dos meus irmãos, todo mundo velho igual eu. Ele era o mais velho da turma. Foi meu pastor 22 anos, esse camarada, lá em São Filial de Bento Ribeiro. Ele era o pastor meu titular. Sei. Eu era o suplente dele. Ele me designava para o filial tal. Tinha negócio de coordenador de região. Então, ele coordenava uma região de Bento Ribeiro, dividida em região. Nossa era a 3ª região. Era Parque Elian, Caxias, Santa Cruz da Serra, Piabetá, Vila Rosali, São Mateus e Santa Cruz da Serra. Ele era coordenador dessa região. Ele ficava me mandando, se eu vou dar Santa Cruz da Serra, e se eu dar para você ficar um tempo em Parque Elian? E eu era o cobaia. Confiava em mim e mandava eu ir. Mas foi uma escola também, né? Foi. Então, nessa trajetória, ele acabou optando por ir morar em Monte Alegre. Aí abriu lá uma filial. Quando ele veio para morar em São Pedro Aldeia, disse, eu estou fazendo culto aqui na minha garagem. Meus irmãos estão vindo para o culto. Dá para a gente abrir um trabalho aqui? Marquei um dia, choveu uma semana inteira, não deu para ir. Ele choveu lá também. Não, estava chovendo muito, eu marcar um dia. Um dia eu fui. Chegou lá na garagem dele, tinha 8 pessoas no culto. Não, hoje só tem 8, cada tempo chuvoso, mas o pessoal está vindo para o culto aqui. Aí, bom, vamos comprar um terreno. Aí comecei, cada vez que eu ia para um culto lá, eu falava sobre alguém que deu um terreno, alguém que se converteu, e fizemos mais uma igreja, mais uma filial. Ninguém deu lá em São Pedro Aldeia. Aí vamos sair para procurar um terreno. Achamos vários, Paulo, de 12, de 14, de 15. De repente achamos um lá, o cara queria 14, mas já tinha um alicerce, hoje já interessou. A gente não vai fazer fundação, já tem um alicerce, já tem as pontas de ferro. Aí o camarada de São Gonçalo, aí tinha uma placa lá, o telefone, liguei. Não, eu aterrei o terreno, gastei uns 4 caminhões de aterro, mas a esposa não quer morar aí, e é longe da cidade, uns 2 quilômetros do centro de São Pedro Aldeia. Eu falei, eu dou 10 à vista. Para que é? Para a igreja? Ah, para a igreja eu vendo. Aí marcamos um dia de cartório, aí compramos. Fizemos em 8 meses a obra. Porque o pastor era de obra. O interessante é que aí eu já estava com 40 anos e ele com 60 e pouco. Eu chegava a tomar o colher da mão dele. Vamos ver lá em cima do andame, uma dessa, agora é minha vez. Foi feito em 8 meses São Pedro Aldeia. Que maravilha. Então, assim, essas andanças, que alguém se converte, vira um ponto de pregação, daquele ponto de pregação, uma igreja. Abriu em Japeri, se você puder contar, vou contar uma experiência depois para os irmãos aqui sobre como que se vai, como que se envia e quem é que se envia e quem é que vai. É isso aí, esse ponto. Porque não é qualquer um, Esse não é qualquer ponto. pessoa. Esse aí. Desejo no coração é uma coisa,
e ser capacitado para ir é outra. Eu levava ceia em Japeri. Uma irmã de 70 anos não é tão velha, né? Eu tô com 70, não estou velho. Sou idoso, mas não estou velho. Uma irmã com 70 anos, mas morava com uma filha. A filha ganhou um terreno em Japeri. Uma irmã dela dividiu um terreno. Tem terreno tomando Japeri. Da estação de Japeri, lá meia hora, não sabia que eu não chegava, eu ia a pé. Na época, obrigatório do terno. Diácono. Tinha que ter terno. Terno, sol quente, verão. Saía da Vila Rosali, pegava um ônibus até Nilópolis, pegava o trem em Nilópolis, soltava em Japeri, andava meia hora. Eu chegava lá quase 2 horas da tarde. A ceia terminava depois da escola dominical. Aí eu levava ceia. E a filha brigando lá com as crianças, batendo nas panelas lá, e eu lá ministrando ceia, cantando um hino, lendo o texto. A irmã sentia como se estivesse na igreja. Um dia o Jean sentou lá e ficou lá. Disse, vocês parecem malucos. Um calor desse, com esse terno, vinha aqui para minha sogra, trazer a ceia para minha sogra. E não era crente, mas via, todo mês eu lá. Todo mês eu vi o mesmo ritual. Vocês são estranhos, tenho vontade de até ser crente, mas sabe por que eu não sou crente? Não, por quê? Porque nesse terno, eu não consegui usar terno. Mas quem disse que precisa usar terno para ser crente? Eu sou obreiro da igreja, tenho sobre mim uma responsabilidade, e é um estilo, é um traje bonito. Detetive não anda de terno, delegado não anda de terno. O crente anda de terno. Mas eu não sou obrigado a usar terno. Não é obrigado a ser, é só obrigado a ser crente. Posso ser crente? Pode. Quer ser crente? Eu quero. Levanta assim, eu aceito Jesus como Salvador. Eu era diácono. Se ajoelhou assim, eu mandei ele ajoelhar, eu mandei levantar a mão e se ajoelhou. Orei ali. Aí ele disse, você pode vir fazer um culto aqui em casa? Acabei de orar. Virou crente? Você pode fazer um culto aqui na minha casa? Posso. Quando? Vou ver aqui, vou convidar meus irmãos que moram aqui perto. Vai fazer um culto aqui, tá bom. Aí no dia ele marcou, foi umas 15 pessoas comigo, de trem. Aí estamos de Vila Rosali, às 5 horas da tarde, vamos lá para Japeri. Então, um culto. 5 pessoas aceitou Jesus. Dos parentes, dos vizinhos que ele convidou. Tinha umas 30 pessoas lá no quintal, foi no quintal esse culto. Paulo, não demorou 2 meses, um dos irmãos dele deu um terreno para fazer uma igreja. O terreno. Disse, você vai toda semana aqui, dá para fazer uma igreja aqui, para a gente ter um lugar para congregar? Dá. Fizemos a igreja. Eles ajudando, a família. Tinha uns 15 homens lá. Tipo de adolescente, homem. Eles fizeram um mutirão, a gente só ia lá, sabe por quê? Por causa da técnica. Eles não eram de obra. Mas eles geraram o material, a gente só ia lá para construir, eu e o pastor. Agora já tinha os ajudantes lá. Entendeu? Essa demorou um pouco mais, levou 1 ano e pouco para poder inaugurar como igreja. O pastor Jário está falando aqui, pastor Disseu, apóstolo da nossa geração. Onde passa, vira igreja. Foi algumas assim. Mas, Paulo, eu estava lendo aqui um texto, missão. Missão. Eu comentei aqui no início que missão é tarefa, serviço, um encargo, uma incumbência. Então, incumbiram a mim de uma tarefa. Eu tenho que ir em função da obediência. A Bíblia diz que todos os homens estão sujeitos às autoridades porque elas foram por Deus constituídas. Querendo ou não, o cara é encarregado por alguma razão, ele é chefe por alguma razão. Eu tenho que prestar obediência a ele. Eu fui funcionário público muitos anos, e servidor público, sabe quando ele é demitido? Desacato às autoridades. Só isso. Ou roubo. Se ele for pego, e outra coisa, se descobrir que ele roubou, tem comissão de avaliação, de inquérito, para ver que apurar se foi ele mesmo. Foi ele mesmo. A desacato às autoridades vai se apurar para saber o que houve entre ele e o chefe. Mas é uma proposta de demissão, porque desacata a autoridade. Por outro motivo não existe. É a estabilidade no emprego. Estabilidade. Então, na igreja não é diferente. Por que se não obedece às autoridades? Porque as pessoas não cumprem a determinação. É para ir para a direita que você foi pela esquerda. Tem essa história? Tem. Então, Paulo, um dos erros dos pseudos missionários, que hoje tem muitos. A nossa convenção, eu tenho o prazer de estar nessa convenção há 30 anos, eu já fui cerceado lá de algumas vezes de falar, pedi a palavra para dar uma palavra, e a não era concedida. Que o pessoal imagina que eu vou polemizar a reunião. Pede a terminar, você vai, pastor de Disseu, você vai falar sobre o quê? É política, estamos no ano de eleição. E tem candidato aí que membro de nossa igreja, em algum município, tem algum candidato. Uma convenção com 5 mil pastores, e em cada município tem. No ano que eu fui candidato, teve 4 candidatos em Belcor Roxo. Tinha 3 em Queimado, tinha 2 em Caxias, tudo ligado à nossa convenção. E a convenção não fala nada, não se manifesta a respeito, não chama esses camaradas para conversar, para ver qual a proposta de campanha, qual a proposta de mandato, se for eleito. A convenção tem um conselho político e não chama esses camaradas para conversar.
É uma missão que ele vai desenvolver, uma tarefa para cumprir como parlamentar. É um chamado, uma missão. Então, se ele for eleito, ele vai me representar ou não? Vai representar a igreja ou vai fazer vergonha lá? Vai envergonhar o evangelho e vergonhar a igreja? Então, eu não tinha oportunidade para falar, que sabiam que eu ia falar. Toda a ideia que vai polemizar a reunião. Mas eu estou nessa comissão há 30 anos, prazerosamente, e a nossa comissão não consagra mulheres, a pastora, nem a bispa, nem a missionária. Já estão dando credencial se o pastor daquela irmã der testemunho de que o que ela faz como missionária, ou o desempenho dela como missionária, o que ela faz na tarefa missionária. Dizer como contos para Jesus. Abriu igreja onde? Levou contos ao batismo. Se não tem essa experiência, que missão? Porque lava banheiro? Que faz um bolinho na cantina? Que varre a igreja? O que vai junto no evangelismo local, né? Só porque vai evangelizar junto. Você tem um exemplo? Eu faço viagem para Minas há 30 anos. Isso porque se deu uma igreja lá, e essa igreja, como eu gastei o meu dinheiro, empenhei o meu dinheiro lá, eu não passei para nenhum obreiro. Eu mantenho posição porque eu sei o dispêndio. Nas outras igrejas, sabe por que eu abri mão? Não mantive como filial? Porque foi feito com os irmãos de lá do lugar. Campanha entre os irmãos, um tirou areia, outro tirou pedra. Essa edição de Jadibá, uma irmã doou as janelas e a porta de alumínio. Outra irmã, plantação de tomate. A cultura é tomate. Tem ano que não dá tomate, tem ano que a lavoura fica ruim. Mas a irmã deu o piso da igreja toda. Uma irmã doou os janela e porta. Um irmão doou os banheiros, masculino e feminino, sanitário, pia, lavatório. Foi feito com os irmãos de lá. Quando eu fui inaugurar, eu levei a bateria e a guitarra. E construímos com os irmãos tirando areia, tirando pedra do rio, os irmãos de lá. Por que eu vou manter você como filial se eu não tenho obreiro para mandar? É, verdade. Então eu deixei lá com alguém, transferi a igreja para outra responsabilidade. Mas na Espanha foi meu suor. Tanto da Dina, né, quando eu, primeira esposa, a Marcela não é minha segunda esposa, não. A Marcela é a minha esposa. Não tem segunda esposa. Não existe segunda. Não tem duas esposas. A Marcela é a esposa que Deus me deu. Que está aqui hoje, sendo assim a contra-regra aqui do podcast. Um sinalzinho para mim ficar mais perto do microfone, para me puxando aqui. De qualquer forma, a Maricela veio para a minha vida, depois que eu fiquei viúvo, que entendeu a minha chamada, que eu dizia: Senhor, eu fiquei viúvo. Se tu acha que eu devo me casar, me dê um sinal. E Deus deu o sinal. Quando Deus deu o sinal, eu comecei a escolher. Não é qualquer um. É isso aí. É esse ponto que a gente quer chegar. Eu sou missionário. Eu tenho uma responsabilidade para cumprir. Eu tenho um encargo sobre meus ombros. Eu tenho um dever a cumprir. Eu tenho um serviço a ser desempenhado. Eu sou missionário. Vou casar com qualquer mulher? Vai me causar transtorno na minha vida ministerial? Não pode, primeiro dizer, não pode ser feia. Uma reunião de pastor com 5 mil pastores. Todo mundo com uma mulher bonita e toda mulher feia. Não pode ser feia. Agora, não pode ser dura. Que o filho pede sorvete, o neto pede açaí. Isso. E o filho pede 20 e não paga. A neta pede 10 e não paga. Na hora que o filho dela pedir, eu dizia: não tem, mas tu deu para o teu filho. Mas meu filho pediu o que eu tinha. Eu não quero brigar com a minha esposa por causa de filho, então eu não quero ser padrasto. Isso. Não quero ser padrasto. E se ela tiver o salário dela, eu tenho o meu. Ela vai ter, ainda que a gente vai somar valores, né? Isso. A gente paga as contas, ela paga uma conta, eu pago outra e tal. Então compartilha. Então eu tinha que escolher. Eu sou um missionário, eu tenho um serviço a desenvolver. Olha assim aí. como a Dina entendia, em todos os 48 anos de convivência com a Dina, a Marcela já está 5, quase 6, entendendo isso. Entendendo a minha chamada. Então ela é uma contribuição no meu ministério. É valores agregados ao meu ministério. Então ela é missionária, mas não é chamada de missionária. Eu não chamo ela de missionária, não chamo de pastora, não faço post lá para divulgar. Pastor disse: o pastor de Maristela, ela não é a pastora. Ela é minha esposa, ela não entra no post. Se vai botar foto, bota só minha. Ela é minha esposa, tá bom demais. E ela entende isso. Entende. A Dina nunca botei um cartaz, eu e a Dina, 48 anos de convivência. Nunca teve um cartaz, a Dina era pastora da igreja. E a Dina foi consagrada por mim, pelo desempenho dela, pelo trabalho que ela exercia. Às vezes eu procurava a Dina e não procuravam a mim. Eu confiava na Dina, na oração, nos conselhos. Iam lá para minha casa para sentar com a Dina, não comigo. E alguns iam para falar comigo, a Dina lá na cozinha, a Dina nem vinha para conversa, não. Tanto eu confiava no conselho que a Dina dava, quanto a vez a Dina ia para casa, eu ficava na casa de alguém para aconselhar, vida conjugal, vida familiar. Aí o casal queria falar comigo e não era com a Dina. Hoje alguém quer falar comigo e não com a Maristela. Eu quero confiar a mim
a sua vida e não a minha esposa. Eu te dar conselho, Paulo, casais de outra igreja, porque pastor, no senhor eu confio, no meu eu não confio. Já pensou? Já aconteceu isso comigo. Muito. Por quê? O pastor fala para a esposa, daqui a pouco eu não estou sabendo na minha vida particular. Então são casos assim. Então são missões que eu tenho a desempenhar. Então, pensando na escolha, eu digo aos jovens da igreja, não é pecado namorar, é pecado não escolher. Já perguntou quanto ganha? Já perguntou onde trabalha? Já perguntou qual o grau de escolaridade? Ué, o capacitado profissionalmente fica desempregado. O cara tem profissão, tem uma formação intelectual e fica desempregado. E o que não tem capacitação? E o que não tem profissão? Não tem intelectualidade? Como é que vai viver? Como é que vai sustentar uma família? Quem vem para a minha companhia? Então você tem que pensar nisso. Se tem um chamado ministerial, a moça, o rapaz, tem um chamado ministerial, quem é que vem para somar com o meu ministério? Tem que pensar nisso. Estou pensando dessa forma, não é qualquer pessoa que pode ir. Tem que ter uma qualificação. Essa é a razão que você foi lá ministrar algumas vezes naquele chamado de Jornal de Davi, que era a gente chamava de Congresso de Missões. Depois comecei a ver que não vale a pena esse nome, não, que parece que pesa muito. Congresso você precisa de ter enxame de gente. Então a gente agora está chamando de conferência missionária, que parece lá 20, 30 pessoas interessadas. É uma conferência. É uma conferência missionária. Alguém podia falar um simpósio de missões, mas a conferência acho que exige menos peso. Menos peso. E o pastor Gesiel, que já estava aí com a gente ainda agora, ele é um que eu convidei, não sei se ele não me respondeu ainda não, mas eu quero ele para o último da tarde, para ser o quarto palestrante da tarde, porque eu quero que ele dê a experiência dele. Ele tem uma história, além de ser pastor, a igreja dele ali no Parque das Missões, aquele trevo ali da linha vermelha com o Aston Luiz, é ali a igreja dele. Mas tem filial em Vale do Jequitinhonha, 1.200 quilômetros daqui, é Minas Gerais. Tem filial lá no Ribeirinho, em Manaus, aquela zona de barco, de jangada, que o pessoal vai para o culto de canoa. De canoa. E o ano passado deu seca, onde era rio, virou brejo, a lama vinha no joelho. A pessoa começou a fazer pinguela para passar por cima da lama. E tem filial lá. Tem filial na África. Eu já mandei ajuda para Ribeirinhos, já mandei ajuda para o Jequitinhonha, já mandei ajuda para a África, que é um pastor envolvido em missão. E ele faz essas viagens para atender. Então ele vai contar para nós as experiências. Eu quero que ele venha nesse dia 7 de setembro. Eu vou estar lá para ouvir. A parte da tarde, para ele falar sobre a experiência dele nessa trajetória, nesses lugares que ele vai todos os anos. Cada ano ele vai para um desse lugar. Ele vai uma vez no ano em Jequitinhonha, uma vez do ano lá na... Uma coisa interessante que me emocionou, quando o pastor da África mandou um agradecimento, que deu um vento lá, quebrou a igreja, e quebrou a mobília. Aí eles reestruturaram a igreja, fizeram até de bloco, mais estruturada, mas não tinha as cadeiras. Aí, fazendo a campanha, eu peguei e mandei 3 cadeiras. Eu e o magistério mandamos 3 cadeiras. Eu mandei só 3 cadeiras. O pastor mandou uma mensagem agradecendo, o pastor da África lá. Pastor Disseu, irmã Maristela, que mandaram essas cadeiras, ele fez a foto. Vocês vão fazer a foto, porque não foi só nós, outros pessoas mandaram também. Então eu não vou lá na África, mas quando eu posso, aquele pastor que eu falei, que está na Espanha, mandando recursos lá para Moçambique, eu não vou lá, mas posso ajudar. Então, é uma forma de fazer missões sem ir para o campo missionário. Eu posso ter esse ardor no meu coração, não posso ir, mas estou contribuindo para quem está lá. Porque também fazer missões tem 3 maneiras que eu entendo, pode ter até mais. Indo, orando e contribuindo. Talvez orando já é uma missão. Quem não pode ir, não tem recurso. Pode orar para Deus estruturar esse obreiro que está lá. Orar, pelo menos. Ah, mas eu não posso, eu não tenho esse chamado, eu sou empresário... Meu chamado é ganhar dinheiro. Mas tem como... Pode contribuir. Mas pode contribuir, pois. Porque tem gente que tem realmente o chamado para ganhar dinheiro, né? Para ser um empresário. E tem empresários que são chamados por Deus para isso. E tem essa missão. Josiane aqui está falando aqui, ó. Uma vida dedicada ao ministério e missões é até difícil contar apenas um episódio entre tantos jamais vividos. Já vividos, né? E a José está caprichando aqui nos comentários, aqui, ó. Ela viajou muito comigo, a minha neta. É sua neta, né? Viajou muito comigo, quando criança, né? Cresce, se casa, eu perco. Aí perde, poxa. Eu não mando mais na filha, ela casou, quem manda nela é o marido. Eu mando mais no filho, quem manda nos meus filhos é a minha nora. Então... E ainda está dizendo, ainda há quem diga que ser crente é chato. Quantas aventuras já vividas no decorrer de viagens missionárias. Viajou muito comigo. Quem falou aqui, pastor Jário, dá um livro, hein?
tua vida, tuas histórias. Não quer fazer um livro? Eu te ajudo. Não pensei nisso, não. Pensou não? Fazer um... Eu já até andei fazendo umas brochurazinhas, fiz umas apostilazinhas assim, para se juntar já dar um livro. Então, vamos botar isso. Não pensei, tem lá guardado lá. Vamos fazer, vamos... Eu era mais leitor. Quando eu era professor, eu me obrigava a ler, porque os alunos tinham o livro que a escola adotava. Então eles iam na secretaria e compravam o livro. Mas eu não ficava preso ao livro que o aluno lia. O aluno já leu. Então eu não ficava lá relendo para ele uma coisa. Então eu tinha que trazer mais artigo, mais documento. Então eu me obrigava a ler muito. Então não só lia os livros adotados pela escola, mas os adjutores, né, como complemento, além de jornais informativos. Não posso ficar atolado, né? Tem que trazer informações diversas. Então isso às vezes inspirava a gente a rascunhar. Eu, por exemplo, fazia questão de digitar as minhas provas, para não mandar rascunho para a secretaria. E ele depois me disse, o que está escrito aqui? Eu deixei de ser secretário da igreja, quando eu recém-casado. O pastor me viu jovem, 20 anos de idade, casei com 20 anos, estava mais ou menos com uns 20 anos e 5 meses. A pastor me chamou e disse, está de bobeira, sabe? Sim, dá para você vir nós ajudar aqui na secretaria? Tá. Aí eu falei, um diácono que estava tampando buraco na secretaria, que era uma igreja filial, a matriz era em Bento Ribeiro. Aí eu falei, preenche aqui, tá, botar na ficha, fazer aquele fichário, né? Está no caderno, vou fazer um fichário. Passados uns dias, a esposa desse diabo disse, sabe por que tu foi lá ajudar meu esposo? Não, sei não. O pastor queria botar você na secretaria, que você é novo ainda, jovem, mas não vai botar. Por quê? Tu escreve muito ruim. Ele disse que você não pode escrever. O secretário vai ler. Mas vai ler, se você não estiver lá para ler, quem vai ler o que você escreveu? Então, você escreve muito ruim, você tem que estudar. Você tem 20 anos, ele botou você como líder da mocidade. A tua secretária está fazendo 2º grau, você nem o 1º tem. Me deu aquele puxão de orelha. O pastor vai botar você como tesoureiro, que tesoureiro só fazia número. É relatório do que entrou, do que saiu, para a secretária não dá. Aí me viu obrigado a estudar. Fui estudar, e longe de imaginar que eu ia ser professor. Fui estudar para adquirir conhecimento. E acabei, no dia da formatura, não era um seminário de 1 ano, de 2, era uma faculdade de 5 anos. Quem era o pedagogo? Antônio Gilberto. Poxa! O pedagogo, ele não dava férias. Dezembro, só aquela férias de 15 dias, de formatura era 3º sábado. Dali até dia 2 de janeiro a gente estava em sala de aula. E criava cursinhos, curso da família, do Espírito Santo, curso do seminário do obreiro, cursinho assim de 1 mês. Que em fevereiro, sala de aula, período normal do letivo. Então, 5 anos, não tinha férias. Essa férias de julho não tinha. Ele desanima, aluno arruma emprego, aluno com problema não volta. Você vê, na minha turma entramos 62 alunos. No dia da formatura só tinha 16. Rapaz, isso acontece muito. E dos 16, 6 foram convidados para fazer um estágio, inclusive eu. No dia da formatura, na hora de receber o diploma, o secretário veio e disse, lembra que vocês fizeram um estágio? Lembro. Dos 6 que fizeram estágio, 5 foram aprovados para fazer parte do corpo docente. Está disposto? Falei, Aí eu me lembrei lá do hospital, onde eu trabalhava, vários alunos que eu conheci viraram médicos, viraram professores, e alguns até diretor do hospital. Hoje, por exemplo, que está lá diretor hoje, ele foi aluno, eu conheci ele aluno. Mas naquela ocasião, isso em 84, quando eu me formei, eu falei, caramba, eu fui convidado para ser professor, longe de imaginar isso. Aí virei professor de faculdade teológica. Então, uma ideia de eu me capacitei. Então, como é que eu vou ver hoje uma coisa errada e não vou dar minha alfinetada? Tem que dar. Eu chego numa igreja aí, por exemplo, o culto tem um nome. Antigamente não tinha, Paulo. A gente falava assim, vamos para o culto. Era culto. Era culto, não tinha culto Começou de libertação, a criar, não tinha culto isso. Era culto de avivamento, não tinha nada disso. Sim. E o terno e a gravata era obrigatório. E o culto não tinha pirotecnia, né? Não tinha nada disso. Aquelas coisas de animador de palco, né? Não tinha negócio de coreografia, não tinha isso. O pastor, o dirigente tinha que ser tipo um locutor, né? Para poder. O cara. E aí, não tinha banquinho para as crianças, banheirinho para as crianças, vasinho pequeno para as crianças. Não tinha salinha para as crianças. Não tinha salinha. As crianças no culto, sentadas do lado dos pais. Perninha pendurada lá, o banco era para adulto. E era culto. Agora os cultos têm nome. Culto rosa, culto azul, culto dos varões, culto da varoa, culto dos jovens. Começou nos jovens, primeiros cultos de depois de jovens. Agora tem cada culto, você chega lá no culto, não tem nada, o cara não canta em relação ao culto. De libertação, não canta sobre libertação. E nem acontece não prega sobre libertação. E nem acontece libertação, às vezes.
Entendeu? E às vezes você paga caro para trazer o pregador. E não acontece nada. Não acontece nada. Depois, outra coisa que também a gente vê. Eu fui numa igreja que tinha um culto chamado Clássicos Melodia. Aí tinha lá no painel de CD, de LP, os antigos, né? Vinil. Mariana Santiago, Carlos de Oliveira, Zé de Paula, Vitor Silva, Francis Amaral. E tinha uns 5 grupos de fora. E nenhum grupo cantou um hino antigo, só cantou desses modernos, aí dos repicados, corinho, de fogo, mas tudo novo. Então não tem clássico. Aí no final uma menina fez uma locução sobre o que é música, louvor, o que significa e tal. Cara, o Nasneiro me dá uma oportunidade para dar uma palavra. Falou, tudo que tem aí na parede eu tenho em casa. Os LP, CD, eu tenho tudo isso em casa. E pese-me, porque o culto tem um nome e ninguém se pronunciou a respeito do culto, que deram um nome. Nem o pregador, que me chamava da benção apostólica. Eles gostam que eu dou a benção apostólica quando eu vou lá, porque eu dou a cantada, né? Tem um louvor de benção apostólica. Ninguém cantou música antiga aí, ninguém cantou um Vitor Silva, ninguém cantou um Carlos de Oliveira, ninguém cantou. Aí depois disso, comentaram numa fila lá, onde estava lá no bairro, e o pessoal não sabe que eu tenho parente espalhado por aí, né? Alguém disse, olha, o pastor disse, vai nessa igreja, vai querendo ensinar. Aí eu falei assim, agora quando eu chego, gente, não vim ensinar nada a ninguém aqui hoje não, hein? Mas de qualquer forma, o culto tem nome. Se o culto tem nome, vamos tentar fazer alusão ao culto, ao nome do culto. Então, quando pensa em missão, se é legado indivíduo a uma tarefa, ele deve cumprir. Quando falei da nossa comissão que não consagra a pastora, todo ano, como agora vai ter lá em Vassoura, o Congresso da União Feminina, da Convenção, deve ter lá umas 4.000, 5.000 mulheres, além dos homens. Então, como a nossa convenção faz reunião de 3 em 3 meses, ou 4 em 4 meses, são 3 por ano. Então, vamos aproveitar junho, que tem esse congresso da UFECONO, que é o jubileu de prata da convenção da parte das mulheres. Então, vai ter uma reunião de pastores lá. Inclusive, vai ter consagração. Pastores pedem para consagrar nesses dias de AGO. Eu prefiro consagrar na igreja, que é para não ter condição de convidar os parentes, os amigos. Isso, né? Então, gosto de fazer, a gente entra com o documento da convenção, mas o consagra na igreja. Depois manda para a convenção para eles homologar e fazer a credencial do obreiro. Vai ter convenção lá. E o pastor sempre chama as esposas para ficar do lado. E diz, não é para vocês saírem daqui dizendo que são pastoras. Nós não estamos consagrando vocês, estamos consagrando seus respectivos esposos. Vocês são obreiras, é braço direito dos maridos, mas não são pastoras. Pode exercer bem o ministério em apoio ao seu esposo. Essa informação. Eu fui num culto recentemente, Paulo, que tinha de missionária, de bispa, de pastora. Tinha mais do que homens até. Tinha lá uns pastores, tinha lá uns presbíteros. E aí, num dado momento, o pastor dirigente do culto me propôs eu fazer uma oração pelo ofertante do culto. Que eu já fui em 2 cultos lá e perguntei, irmãos, qual o motivo do culto? É ações de graça. Mas a pessoa que oferece não tem oportunidade. Eu ofereço o culto de ação de graça, te confiro de você dirigir. Eu sou de uma igreja, você de outra, mas o culto é na minha casa, no meu salão, no meu galpão, onde for, no meu terreno. Eu sou o ofertante do culto. Pediu você para dirigir. Você dá para todo mundo e não dá para mim que eu estou oferecendo o culto? Imagina aí, o meu aniversário, e você dirige o culto, não me dá para falar no meu aniversário. O culto é do meu aniversário, um exemplo. Estou lá no culto. Aí deram para me dar uma palavra. No final do culto, o pastor disse, traz uma palavra para nós. Já tinha tido o pregador. Falei, irmãos, eu vou falar, vou orar pelo ofertante, mas eu não sei qual o motivo do culto ação de graça. Eu não vi a pessoa que ofertou a Deus o culto dizer o motivo do culto. Por que está oferecendo? Por gentileza, irmão, falando aqui, fala um motivo para nós. Eu não preguei, nem vou pregar mais. Mas para nortear quem fala, o motivo do culto. Aí ela deu o testemunho, a razão do culto. Passados uns meses, eu fui de novo no outro culto. Agora era o pai dela que estava oferecendo o culto. De novo, não deram oportunidade para ele dar uma palavra. Aí, no final, me chamaram para fazer. Tem muita bispa aqui, missionária, pastoras, pastores. Vem aqui para a gente orar por quem não é aqui. Aí tem um rapaz que queria aceitar Jesus e tal. O culto em si foi bom, os louvores, foi legal, né? Mas depois eu pedi eu falei assim, e aí? O irmão que está oferecendo não falou ainda. Eu não sei qual o motivo do curso. Aí ele se ajoelhou para orar. Aí mandaram eu orar por ele. Aí quando eu botei a mão para orar por ele, já de joelho, e ele estava de bermuda, ele se ajoelhou no chão lá do galpão. Aí uma bispa começou a sapatear, começou a falar em mistério com a mão na cabeça, balançando a cabeça do irmão. E o irmão é novo convertido, de já há muitos anos, aí voltou para Jesus agora há pouco tempo. Eu peguei e saí de perto. Eu fui conferido a orar por esse irmão. Daí a bispa botou a mão na cabeça, sapateou, falou mistério.
E ninguém entende o que ela está falando, é língua estranha. Então, por que foi consagrada bispa? Não sabe nem por quê. Por que foi consagrada missionária? Por que é missionária? Não sabe. A verdade então, essa é preocupação que eu tenho, entendeu? Com relação a esse ato consagratório. Quando Deus falou, posso ainda? Vai botar. Alguém me recomendou que eu devia falar menos. Alguém me recomendou? Não, mas o entrevistado aqui não sou eu. Alguém me sugeriu. E a história é sua. Só não esquece aqui porque o pessoal fala assim, não estou escutando a voz do pastor. E agora está. Agora está. Tá tranquilo. Mas ela parou de me monitorar e eu descuidei. Companheiro, quando eu leio na Bíblia que Deus mandou Moisés ungir Josué, coisa interessante, né? Josué não estava ali ajudando Moisés com essa intenção, que não é pecado. No Novo Testamento diz que quem deseja o apostolado, excelente coisa deseja. Então não é pecado desejar. Então vale a pena se preparar. Quando Paulo separa Timóteo e Tito, ainda talvez adolescente, 17 anos talvez, 18, não sei se 15, por aí, Paulo dá um testemunho acerca de Timóteo. Eu sei quem é você, eu te conheço, sei por quem tu foi criado e sei por quem você aprendeu. As Sagradas Escrituras podem te fazer você sábio. Paulo está preparando Timóteo para uma ordenação pastoral, para dirigir uma igreja numa cidade de metrópolis, que a primeira igreja que Paulo enviou Timóteo foi para Éfeso, depois foi para outras, mas eu sei com quem tu aprendeu e que tu sabe as Sagradas Leis pode tornar-te sábio. Tu aprendeu com a tua avó e com a tua mãe. E o pai de Timóteo, eu acho que nem crente era. Era um grego. Nem mencionado. A mãe avó era judia, mas o pai era grego. Era grego. Então, Paulo reconhecia a chamada de Timóteo. E por isso legou a responsabilidade em direção à igreja, como também Tito. Então, como é que a gente nomeia alguém para quê? Se consagrar para ficar na igreja, missionário, para ficar dentro da igreja, varrendo na cantina, fazendo bolinho. Entendeu? E do que tem de missionária aí, tem mais missionária mulher aí do que os homens missionários, né? É porque canta bem. O Vitorino Silva falou assim, eu não sei porque me consagrar pastor, a minha igreja é Belfor Roxo, é a igreja que eu menos vou. Eu sou itinerante no tempo da cruzada Bernardo Johnson, que ele era itinerante em Argentina, Bolívia, Paraguai, aquelas caravanas, Bernardo Johnson. Ele foi na nossa igreja naquela ocasião e falou isso, eu não sei porque me consagraram a pastor, eu não fico na igreja. Agora, não me convida no dia da ceia se eu estiver no Rio de Janeiro, que eu não vou ser da minha igreja. Não me convida na sexta-feira que é culto de membro, se eu estiver no Rio de Janeiro, eu me vejo obrigado a ir na minha igreja. Sexta-feira é culto de membro e segundo domingo é Santa Ceia. Aí eu não aceito convite, que eu tenho culto com a minha igreja. Quando eu estou fora, o pastor sabe que eu estou fora, estou viajando, não estou. Mas ele dizia, eu não pastoreio, mas me consagraram a pastor. Ele podia ter rejeitado, então, né? Podia ter rejeitado. Então, pensando assim, aí Deus fala assim, Moisés, separa Josué, porque ele é cheio do Espírito. Deus dá um testemunho acerca de Josué. Separa Josué, reúna a congregação, anuncia ao povo que Josué irá após você e ele fará o povo prosperar e herdar a terra que sob juramento eu dei a seus pais. Moisés cumpre a ordem de Deus. Chama Josué, orienta a missão que Josué ia cumprir e anuncia para a congregação. Deixou informada a congregação que Josué agora era o dirigente. Eu acho que essa coisa tem que funcionar. Então, quem é que vai ser consagrado? Quem é cheio do Espírito. Os reis da Babilônia reconheceram Daniel em quem havia, e ainda diz, Espírito dos deuses, eles não sabiam identificar. Não sabem identificar? Daniel, aqui tem o Espírito dos deuses. Então, pensando dessa forma, não pode ser qualquer um, Paulo. Com certeza. Não pode ser qualquer um. Tem alguma experiência de obreiro que a gente mandou para o campo e o delegado não sabia que pastor tem conselho de pastores. O irmão cheio de Deus chegou lá na nossa igreja de Espanha, rejeitado pela cidade cheia de preconceito, né? E acabou para o nosso culto lá. Aí contou a história, estava numa igreja assim, mas não foi bem recebido, porque ele chegou daqui de Niterói, foi para a Imagem de Espanha. Aí dormiu até numa igreja lá, Imagem de Espanha, mas depois não podia ficar com ele lá, porque ele era estranho na cidade, ninguém conhecia. Paulo no culto nosso lá. Aí eu dei uma palavra, se identificou, credencial da igreja que ele era, aqui de Niterói. Deu uma palavra até boa, por sinal. Aí deixei dormir com a gente lá. Pagava o lugar numa casa lá, dormiu com a gente lá. No dia seguinte ele foi lá em Angerita, 60 quilômetros de mais de Espanha. Aí voltou, pastor, fui pregar lá em Angerita, ganhei Jesus para Jesus lá, dá para você ir lá. Pegamos a Kombi e fomos com ele lá em Angerita. Fizemos um culto em 2 casas à tarde. Fazemos uma casa, fizemos um culto assim, tipo meia hora.
vamos no outro. Ele ficou lá em Angelita, foi pregar de tarde, assim, tipo 5, 6 horas da tarde, viemos embora para Mato Grosso, ficou lá. Foi preso. A polícia militar prendeu ele, que estava pregando lá na praça. Povo, assim, do Senhor, aquela história assim, um perturbador tipo Elias. Aí a polícia pegou, amigo, sinto muito, estava fazendo barulho aí, o pessoal está reclamando. Mas é 6 horas ainda, não está anoitecendo. Estou pregando a palavra de Deus, não, vamos lá para a delegacia. O delegado estava lá. Aí chegou na delegacia, aí, senhor, esse rapaz está pregando na praça aí, pregando a Bíblia aí. Antes que o pessoal reclama, eu vim trazer para o senhor conversar com ele aí. Aí ele apresentou a minha carta. Aí na carta tinha o meu carimbo, da Nacional e da Estadual. Aí o delegado falou, o que é isso aqui? É o conselho que o meu pastor faz parte, o pastor presidente faz parte. O conselho de pastores tem isso? A igreja tem isso? Tem. Isso aqui de cima é o Nacional, que é a CGDB, esse de baixo aqui é o Estadual, que é do Rio de Janeiro. Aí o delegado vai pregar a palavra, vai pregar a Bíblia aí. Carimbou, Deus falou para o Senhor, deixa ele livre, deixa ele pregar a palavra dele que ele está pregando. Ele está pregando a Bíblia, então vai pregar a Bíblia. Quando o delegado carimbou, ele, rapaz, se renovou com aquela carta. Aí veio aqui na nossa igreja em Xangri-Lá e fez questão de mostrar, estou com a carta carimbada pelo delegado. Eu fui preso por meia hora. Mas deu resultado. Deu resultado. Deu alma para Jesus lá nessa cidade, em Girita. Então, são situações assim. Foi preso? Foi. Mas teve alma salva. Maravilha. Gente, olha que conversa fantástica aqui. Quem mais está falando aqui, ó? Fiquei suando, né? Só de lembrar da trajetória desse homem de Deus. Uzias. Uzias Martins. Esse é o problema quando a obra ele reclamava da... Esse aqui reclamava da obra da igreja? Buscava comida. Vou buscar comida. Aí ia de bicicleta buscar comida. E ficava. Aí eu almoçava em casa e vinha com a hora que vinha. Aí um dia eu falei assim, a partir de agora não vai buscar mais comida. Vamos trabalhar até 2, 3 horas. Vai comer vamos em casa. pegar de manhã antes do sol vir, quando o sol virar, a gente vira para o outro lado da obra. E aí vamos para 2 horas, para de vez. Aí pegava 6 da manhã. Esse aqui, então, tá aí, ó, firme, trabalhou forçado, assim, esse forçado. Esse é o mestre de obra. Livre espontânea pressão, né, Josias? Uzias. Livre espontânea pressão, hoje é um grande mestre de obra aí, que maravilha. O pastor Jairo está dizendo o seguinte, Neto Moreira, primeiro teste para ser obreiro da igreja do meu pai é o teste do concreto. É o Josi que está falando, o Josi. Teste do concreto. Caramba, não é fácil não, hein? Olha só, gente, papo bacana. Esse podcast, esse vai para o YouTube editado, bacaninha, e você vai poder compartilhar com mais pessoas lá. Aqui, na verdade, às vezes eu puxo pelo entrevistado, porque às vezes a pessoa fica meio travada, ele não vai desenvolvendo o assunto. Mas aqui nem precisou, né? O pastor Disseu foi embora e conhece o assunto, não rateia nada, vai embora. Então, esse podcast marcou a glória de Deus. Eu sei que ele tinha muito mais coisa para falar. Vou dar só uma síntese. Pode, vai, fica à vontade. Uma síntese aqui. Eu cheguei na vida da Maristela, a gente se chegou, né? Embora eu já conhecia ela há 30 e poucos anos, eu trabalhava também no Hospital do Fundão, e sabia que era crente. Parecia minha irmã que ela solicitava o nosso serviço. Ela, fim de semana, era administradora de alguns andares. Preciso de um eletricista, de um bombeiro, de um carpinteiro. E aí não tinha ninguém na sessão. Aí eu mesmo ia atender. Eu era encarregado da parte elétrica e hidráulica. E às vezes eu solicitava, apareceu mesmo, sabia que era crente. Coincidentemente, eu saí da manutenção, fui trabalhar no arquivo médico. A irmã dela passou num concurso, foi trabalhar comigo lá no arquivo médico. Sabia que era crente. Não sabia quem era, só sabia que era crente. Sabia que era crente. Quando eu fiquei viúvo, alguém veio projetando, que toda apareceu alguém na igreja, eu dizia que estava escolhendo, estava orando. Um dia lá no hospital, uma colega disse, por que não casou com a Maristela? Casar? Vai ficar chorando até quando? Eu ainda chorava, né? Pô, 48 anos de convivência com a primeira, com certeza, né? Não é fácil. Ainda chorava. Aí alguém, casa com a Maristela, para de ficar chorando pelos corredores, chorando aí. Vai casar com a Maristela, minha amiga de tantos anos, nunca casou, nunca se amesou, não tem filho, livre e desimpedida, tem o emprego dela, casa com ela, você é missionário? Rapaz, a minha cabeça foi naquilo que eu falava com Deus. Como é que queria, a mulher que queria para minha companhia. Aí vamos conversar. Aí numa conversa, papo vai, papo vem, aí deu um casamento. Aí eu chegando na família dela,
tinha uns casos interessantes lá. Ela com a irmã missionária na Bahia, ela tem uma irmã e ela mandava uma contribuição para a Bahia, para essa irmã que é missionária. Eu comecei a falar, vocês podem mandar para quem vocês quiserem, mas tem que dizimar na igreja que vocês são membros. Você pode dar oferta para onde vocês quiserem, qualquer junta missionária, mas tem que dizimar na igreja que vocês são membros, que elas não dizimavam na igreja que elas eram membros. De repente chegou o sobrinho da Maricela, com a mesma história. Ah, mas a minha igreja é rica, a igreja lá do Nova Vida da Abolição. A minha igreja é rica. E é rica porque os irmãos dizimam. E você não está fazendo parte do hall, tem que dizimar. Deus te deu emprego, também funcionário público. Você tem um carro, quem te deu isso? E não dizima, aí começaram a entender que tinha que dizimar. Essa minha cunhada, irmã da Maricela, que passou a dizimar na igreja dela, que era também de lá Nova Vida. Ah, mas o meu imposto de renda, quando eu recebi, o pastor fez uma campanha lá, eu dei 1.000. Você deu 1.000, era uma oferta. Você deu oferta que você quiser dar, mas tem que dizimar. Crente antiga, todo mundo criado na igreja. Aí ela veio morar perto da gente, ali em Realengo. Aí começou a igreja mais próxima, presbiteriana, mais perto de casa. Foi presbiteriana. Dizimista na presbiteriana e não deixou de ofertar para a missão. Todo domingo ela gera R$60. Antes ela dava para cada semana uma secretaria de missões. Tem várias, né? Antes você faz. Eu gasto R$12, 15. Faz aquele amendoim que o pessoal vê na rua, faz na bacinha, aquele amendoim crocante. Ela faz 30 pacotinhos a R$2, dá 60. Agora ela criou um outro aqui, biscoitinho casadinho de goiaba. Faz isso aqui em R$2, vende 30. Cada domingo ela faz 60. Imagina 51 domingos no ano. Eu fiz a conta de 3.000 e poucos reais que ela gera por ano para missões. Antes ela estava dando cada mês era uma secretaria de missões. Agora ela resolveu deixar. Marcela, é na Portas Abertas ou na janela mais 40? 10h40? Marcela, a Gemima está administrando a missão para qual secretaria de missões? Às 10h40 ou Portas Abertas? Paulo, eu fiz a conta de 51 domingos, R$60 por domingo. Rapaz. Todo domingo ela gera. Sabe o que aconteceu? Começou os irmãos da igreja a encomendar para a casa. Já não compravam mais na igreja. Gemima, dá você fazer tanto amendoim, dá você tanto. Os irmãos da igreja viraram cliente dela, além dela que ela vinha na igreja. Rapaz. Foi missão. E dizima. Dizima. E ela diz, para mim não é peso, o açúcar eu tenho em casa, o fogão eu tenho em casa, só comprou amendoim. Maravilha. Entendeu? Então, quer ajudar? É uma forma aí. E ela não viaja para a missão, mas contribui. Mas contribui. Tem alguém lá recebendo essa ajuda dela. Por falar nisso, quem está aqui nos assistindo e gostaria, aliás, acho que não é gostaria, né? Uma pessoa não tem que gostar. Acho que ele tem que ter essa incumbência, essa sensibilidade de contribuir com o reino de Deus de alguma maneira. De alguma forma. De alguma forma. Então, se você, por acaso, pastor, eu não sou membro de igreja nenhuma, mas eu entendo que eu preciso contribuir. Como é que eu faço para ajudar lá o seu ministério, ajudar lá a sua obra missionária? Porque pode ter pessoas que queiram fazer isso. Você aceita se alguma pessoa... Claro. Claro que sim, né? Eu estou botando meu salário, porque a renda da igreja não dá. Então, ainda bem que a esposa compreende isso, né? Ainda bem que compreende. Porque quem tiver, eu inclusive estou fazendo até aqui na igreja, porque às vezes tem gente aqui, irmãos, que já é dizimista, ofertante e tal, e eu falo, irmãos, conversa lá com a sua família, quem sabe alguém não quer ser crente, não tem essa vontade, mas ele quer de alguma maneira ajudar. E também eu acho que, pastor, nós temos que aprender, como é que eu vou dizer, falar. Né? Falar da necessidade, da visão da igreja. É uma história que eu conto quando eu estou falando sobre finanças. Eu falo o seguinte, que um pastor foi visitar uma irmã velhinha, uma senhora. E a senhora estava felizaça, alegre, porque ela tinha dado uma oferta muito boa. Ela ofertou uma oferta gigantesca, assim, uma oferta grande para a condição dela. E o pastor chegou na casa dela para visitar, ela falou, pastor, estou tão feliz. Por quê? Eu dei a maior oferta da minha vida. Aí o pastor falou, mas eu não recebi essa oferta, pastor, irmã. Não, eu dei para a igreja de Nova Vida. Mas a senhora sabendo que a gente está precisando? Mas eu não sabia.
O Roberto Macari sempre falava na Rádio Relógio, quem pode ajudar, quem pode dar uma oferta, quem não sei o quê. Eu senti no coração. Então, se a pessoa não falar, quem vai sentir? Então, eu acho que tem essa necessidade da gente expressar no altar, falar, ou num programa como esse, a gente dizer, meus irmãos, se você tem alguém na sua família que não é crente, está gastando o dinheiro dele com um montão de bobagem, um montão de coisa, mostra para ele a necessidade, o que nós estamos fazendo aqui. A contribuição dele pode ajudar. Então, às vezes, a pessoa não crente, ele pode ser um mantenedor, pode ser um contribuinte na obra missionária. Eu acho isso. Eu acho que vai pesar menos, né? Porque se... aquela palavra que Jesus falou assim, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Eu entendo que Jesus falou, pede, 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 que você vai ter alguém que vai te dar. Bate, 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 que alguém vai abrir a porta para você. Não está relacionado só à oração. Está relacionado a nós... Contribuição financeira também. Contribuição financeira. Se eu falar assim, meus irmãos, nós estamos fazendo um trabalho assim, 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 eu dava comida aqui para 50 pessoas aqui, toda quinta-feira, aqui na igreja. Morador de rua, catador de reciclagem. Como é que eu conseguia dar comida? Porque eu pedia de outros. Às vezes eu falava. Alguém contribuía, né? Filmava. Só chega um pouquinho para cá que o senhor sumiu lá. Chega um pouquinho para cá. Filmava o pessoal para, né? Porque tem gente que fala assim, o que a sua mão direita faz, a esquerda não deve saber, papá. Mas se eu também não mostrar o que eu estou fazendo, como é que as pessoas vão saber? E a Bíblia fala assim, mostre as suas boas obras para que os homens... Para que seja visto pelos homens. Para que se veja pelos homens e glorifique meu Pai que está no céu. Sim. Quer dizer, o que você entende desse negócio? Porque tem muita gente que não quer rede social, não quer aparecer, não grava culto, não filma o que está fazendo. E quem faz consegue mais. Você vai ver, a Universal filma tudo, o RSOL filma tudo. E a gente fica no anonimato lá, ninguém sabe o que a gente está fazendo. Fala um pouquinho disso aí para a gente já ir para o final. Eu tenho aqui duas considerações para fazer. Chega a ser vexatória. Eu estou querendo parar de falar na nossa igreja sobre questão financeira. As coisas estão acontecendo e os irmãos da igreja estão vendo as coisas acontecerem. Tanto aqui a nível de igreja matriz, como nas filiais. A gente está fazendo alguma coisa. Por quê? Eu tenho uma menina que nunca foi da nossa igreja. Ela é neta de uma irmã da nossa igreja. Essa irmã deve estar na nossa igreja uns 17 anos. Essa menina deve ter uns 22, 23 agora. Ela é dizimista da nossa igreja há uns 4 anos. Ela era jovem aprendiz. Sim. Ganhava lá, não sei onde que ela trabalhava, como jovem aprendiz, que acho que era meio salário mínimo, não sei como é que ela ganhava. E ela entendeu que tinha que dizimar. A mãe dela é de uma igreja que ela não gosta da igreja que a mãe dela vai. Então ela não vai para nenhuma, então optou por dizimar na nossa. Nunca veio num culto na nossa igreja. E agora mandou hoje o dízimo dela. O mês passado ela mandou, pastor, vai aí meu dízimo. Eu disse, obrigado, filho, Deus te abençoe. Pastor, eu espero estar contribuindo com alguma coisa. Você está ajudando e muito. Não é membro da nossa igreja. Né, Marcela? Às vezes há uns 4 anos que ela dizima. Uma jovem. São uns 4 anos. Então ela tinha uns 18, talvez. 17. Eu tenho um jovem que eu criei na igreja. Cresceu ali, aprendeu profissões comigo. E eu dizia para ele assim lá na obra comigo, olha, vocês vão aprender comigo tudo. Quer ser eletricista, carpinteiro, bombeiro, soldador, vai aprender tudo. Até dirigir, eu ensinava no meu carro. Vai aprender tudo, até tirar a caixa de marcha de carro, porque alguns não ensinei. Caixa de marcha de carro em Brasília, a gente mesmo tirava, veio na estrada, lá em Espanha. Os irmãos iam por ar livre e iam mexendo no motor do carro, porque tinha um carro para voltar. Eles aprenderam. Ele vai crescer, se formem e não vai embora, não, fica aqui. Se formem, se profissionalize, façam faculdade, que segundo grau não acabou tudo, agora é faculdade. Sim. Informática, paguei curso de informática para eles. Cresceram, ficaram de maior, foram embora. Sabe por quê? Cansado de me ouvir falar em dinheiro. Já tem salário, tem emprego. Isso. Primeiro emprego na vida. Primeiro emprego. Está ganhando uns 3 mil reais, primeiro emprego. Mas eu, e por quê? O senhor fala toda hora de dinheiro, a oferta, minha mãe estava no curso, eu fico falando de oferta.
Mas porque tua mãe tá, eu vou mudar o discurso que a tua mãe chegou? Eu nem sabia que a tua mãe viria. Eu falei para a igreja, não falei para tua mãe. Quando eu falei assim, irmão, vamos transformar a tua oferta pequena em oferta alta, como? Você soma 15 cultos no mês, você dá R$1 quando você vem, se é 15 cultos, então dá um por culto, é R$15. Você não vem todo culto, mas vamos dizer que você viesse todos os cultos, eu venho todo culto, eu dou um valor X por culto. Então, na soma da minha oferta, dá R$100 por mês de oferta. Só porque no dia do pagamento eu boto 40, estou com pagamento, eu boto 50. Então, somando o que eu dou ao longo do mês, 5 no culto, 10 no outro, dá R$75. No dia do pagamento eu boto 50, então minha oferta é R$120. Então, eu vou botar os 120 de uma vez só. Então, você dá 2 cada vez que você vem. Então, você vem 4 cultos no mês, são 15, você vem 4. Então, daria. Então, você traduz esses 2 por 15, dá 30. Transforma a tua oferta pequena em oferta alta. Irmão, criado na igreja, aprendeu tudo comigo, virou obreiro da igreja e diz que não concorda comigo. Que é para outra igreja que não concorda com meus ensinamentos. Mas aprendeu onde? Nunca passou em outra igreja. Isso é ingratidão, né? Então, ingratidão. Saiu da igreja porque nunca mais me ouvi falar em oferta. Entendi. Então, tem esse lado. Você fala ou não fala? E as pessoas estão vendo a coisa acontecer. O caminhão chega, a máquina chega, a areia chega, o cimento veio, estão vendo a obra acontecendo. Eu lutei muito, inclusive, para falar de oferta na internet, no podcast, né, em qualquer... Eu já fazer um curso, porque eu dou muito conteúdo gratuito na internet. Se for lá no YouTube, lá tem mais de quase 300 vídeos. E se for juntar tudo, dá um curso maravilhoso, de vários assuntos. E a gente faz isso de graça. E a gente não tem aquele jeito, até não sei porque, da onde nós viemos, de chegar e falar, gente, agora quem puder mandar um pix, quem e tal, então desse jeito. Mas os outros aí fazem. Eles fazem um programa e pedem oferta. Faz um não sei o quê e pede oferta. Pede não sei o quê e pede oferta. Então, acho que nós, na verdade, precisamos nos desprender muito desse tabu e não para não. Continua falando de oferta, porque quem não gostou, não gostou. Porque eu acho que quem não gostou... É certo. Né? Meu amigo, foi muito bom a tua presença. Nós estamos aqui quase 2 horas, infelizmente chegamos atrasados. Era para terminar às 9, nós estamos terminando 15. Eu estou sem pressa. Quando eu vou para o culto, fico sem pressa de sair do culto. Também tá. Felizmente eu cheguei muito tarde aqui, por causa do trânsito. Eu sempre ofereço para meus convidados um café, uma água, e a gente chegou meio... Então eu espero que na próxima vez a gente dê uma recepção melhor para a irmã Maristela, né? Maristela, todo mundo aí. Obrigado por ter sua presença aqui conosco, nessa humilde igreja. Agora já aprendeu o caminho, né? Você vai vir mais vezes aqui. Né? Então, tem um adendo aí você falou da Conferência de Missões. Você vai só fechar o horário. São 4 que eu quero um dia. 2 de manhã antes do almoço e 2 à tarde depois do almoço. E a minha ideia é fechar com o pastor Gesiel com a experiência de prática, né? Por quê? Toda vez que eu dei posse obreiro, eu levava uma caravana. Teve caso de 2 ônibus. E alguns pastores amigos se oferecem para ir. Pastor, eu quero fazer uma viagem missionária. É um ônibus, 2 ônibus. E às vezes vira transtorno para mim. Vários pastores que montam uma caravana de outra igreja, aí se juntam, aí eu estou lá com 15, 20 pessoas do meu brigo leva alguém dos meus, e eu vou jogar uma caravana com 1 ônibus, 2 ônibus. Eu tenho uma despesa de alimentação, de hospedagem, eu, às vezes na escola, às vezes na associação, que é um galpão grande, e agora estou fazendo uma obra na igreja para a gente obrigar o pessoal na igreja. Por quê? Às vezes a diretora libera. Na semana que eu chego, o prefeito entrou numa obra na escola. Aí libera a associação. Aí o dirigente que já foi da nossa igreja, pastor, só depois das 10 tem um evento da associação. Então eu estou criando nosso espaço lá na igreja. Fiz um 2º andar, uma sala de aula, uma casa, e agora vamos cobrir o terraço para ser um terraço coberto, que vai virar um salão de festa e alojamento para hospedar pessoas. Porque eu estou torcendo esse pessoal que vai nas caravanas participar. Que tem gente que vai despreparado, come com guludice, passa mal, tem que ser levado para o hospital, tem que tomar remédio na hora do culto, ao invés de ir para o culto, está passando mal lá no alojamento, ou quando não, cai na hora do culto, entendeu? São pessoas que causam transtorno. Doente, idoso não é para ir, criança não é para ir, é viagem missionária, vão para passear. Então leva criança.
Aí vai uma irmã que não pode dormir junto com o povo que ronca. Vai uma irmã que não pode dormir em colchonete porque tem que ter o marido para ajudar, não pode dormir separado do marido. Esse pessoal não é por aí, é viagem missionária. Então, eu estou torcendo para esse pessoal que normalmente se oferecem para ir, para participar desse 7 de setembro, para aprender. Para aprender isso aí. Para aprender sobre ato comportamental. Inclusive, é bom anunciar o seguinte: vem para a conferência, porque vai ser instruído. Porque, eu quero ir. Aí pensa que é passeio, que vai jogar bola, vai brincar, vai não sei o quê. É coisa séria. Então, de preferência, pessoas que não tenham comorbidade, algum problema de doença, toma remédio controlado, tem alguma deficiência, alguma coisa. Tem gente que realmente quer ter uma experiência missionária e vai aprender alguma coisa ou vai agregar. É isso aí. É isso aí? Deus abençoe. Obrigado, pastor Disseu Eu que agradeço Martins, pela oportunidade que o senhor me concedeu de entrevistá-lo nesse podcast. E aí nós vamos colocar lá no YouTube, tá? Para a glória de Deus. Eu gostaria que o senhor fizesse uma oração. Geralmente a gente termina, a gente sabe que onde colocar prando os pés é abençoado e tal, mas quem está ouvindo aqui, de repente está precisando de uma oração. Gostaria que o senhor fizesse um clamor e a gente terminar. Deus de amor, para sempre seja louvado o teu nome, Sim, Senhor. meu Pai. Te bendizemos por todos os bens que nos tem proporcionado. Momento pelo dia de hoje, por essa hora, por esta noite, não obstante a dificuldade que tivemos para acessar este lugar face ao trânsito caótico que nos ocorreu, mas chegamos a este lugar, a este ponto, para de forma bondosa ministrar essas experiências, ainda que poucas ao Senhor, mas verbalizar, exteriorizar nosso sentimento, nosso pensamento acerca da tua obra que nos está proposta como missionários que somos, o Senhor. Obrigado pelo teu filho Paulo César Oliveira, que tem sempre que pode cooperar conosco em nossa igreja, que o fará mais uma vez, eu creio que no 7 de setembro, quando imaginamos a possibilidade de uma conferência missionária, ou uma conferência de missões, ou sobre missões do Senhor. Meu Deus, eu quero que tu abençoe esse espaço, essa igreja que o teu filho pastoreia. Tu legou a responsabilidade dos pastoreios desta igreja, desta casa, quando aqui estamos, o Senhor, te pedir, meu Deus, que os nossos pés, ao serem colocados aqui, ó Senhor, nós sejamos agora também contribuintes, um adjutor nessa obra, na tarefa que está proposta a este teu filho, Senhor, como os que participaram, ouvindo, assistindo, esse diálogo aqui, Senhor, onde quer que esteja uma dessas pessoas que ouviram, que assistiram, que verbalizaram seus sentimentos a respeito da nossa conversa, onde quer que esteja, sejam agraciados por Ti, que Tu os abençoe, que Tu os molde, sim, a nossa vida ministerial, as nossas ações missionárias, têm sobretudo valores pelos nossos atos comportamental. As nossas obras devem ser vistas pelos homens, a fim de que o Teu nome seja glorificado. Então, as pessoas que nos ouviram, nos assistiram, tenham aí também esse entendimento e seja mais um na Tua obra, das mais variadas formas, empreendendo em missões. Assim eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos já terminando, quero só convidar você, se você não tiver compromisso, para o dia 15 de junho agora, nós vamos ter o nosso jantar e palestra de casais. Inclusive lançamento do meu livro, tá? Conselhos importantes para um casamento feliz. Aliás, o pastor Disseu teria muito mais bagagem para mim, para falar desse assunto aqui. Eu estou com 35 só de casado, mas esse tempo todo a gente tem vivido bem, graças a Deus. E eu quero convidar você para fazer parte. R$60 o casal, com jantar e palestra e mais algumas surpresas. Então, se você puder estar conosco, se inscreva. É só comentar aqui, eu vou fazer parte. Outro convite que eu quero fazer para você, muito importante, vai ser para o dia 20 de julho, mês que vem. Nós vamos ter aqui um seminário de louvor e adoração, tá? Muito importante que os músicos venham, se inscreva, participe.
Seminário de Louvor e Adoração vai estar presente, que eu vou ministrar, eu, pastor Júlio do Carmo, pastor Júlio Salles e pastor Edson Muniz, tá? Lembrar aqui dos nomes. Escreva teu ministério de louvor, tua banda, vem para cá. Vai ser uma instrução maravilhosa. E outro convite é convidar você para estar participando do nosso seminário de teologia, tanto presencial como online. Presencial, nós vamos estar, a partir de agosto, montando uma turma do bacharel aqui na igreja, tá? E tem muita gente, né, pastor Disseu, que corre do online, ele não quer estudar pela internet, ele quer estudar presencialmente. E por causa da pandemia a gente saiu do presencial, foi para o online, mas agora está na hora de voltar, gente, para ocupar a sala de aula aí e estudar teologia, tá bom? Então tá feito o convite aí. Muito obrigado pela audiência até agora, todos que entraram aqui. Se você não viu tudo, entrou agora? Dá para ver quantos aí? Hã? Dá para ver quantos? Tem, nós tivemos 7 pessoas, 10 pessoas, 9 pessoas participando. Aí entra e sai, né? Uhum. Uns vão até o final, outros comentam. Mas é uma audiência, depois eu vou mostrar aqui quantos nós alcançamos durante todo o podcast. Sem falar que vai ter ainda, que tem também uma audiência boa no YouTube, né? Depois gravado.